Sejam bem-vindos a mais um episódio do Refeitório Sonoro Podcast. Esse podcast para você que é fã de música eletrônica, rock, MPB, jazz. E você vai entender porque eu citei esses gêneros hoje. Nunca citei o jazz aqui, mas hoje o cara tá explodindo nos listening bars e é considerado DJ dos DJs. Mas antes, eu quero agradecer a você que está sempre aqui às quartas-feiras conosco, às 20 horas, principalmente no YouTube e Spotify. Aliás, 2,2 milhões de pessoas assistiram a gente, mas a taxa de inscritos tem que subir. Se você gosta desse conteúdo, você tem que se inscrever. Por favor, se considere agora já se inscrever aí. Isso é uma forma de reconhecer a gente aqui. Queria agradecer desde sempre o nosso apoiador Burger, que desde o primeiro dia está aqui. São 50 restaurantes no Brasil. Só digitar aí na internet você vai entender. É o primeiro Smash Burger do Brasil. E a Vega House, que é onde a gente grava, a Vega Crypto. Se você busca liberdade financeira, esses caras podem te ajudar muito. Queria agradecer sempre aqui o meu sócio, Rafael. Bom dia, boa noite, Rafael. Oi, tamo aí. Ui, eu adoro isso que ele fala. E é sempre um prazer estar aqui com vocês. O papo de hoje, cara, é muito profundo. O cara é muito, muito fera. Ele, de fato, é considerado DJs. Ele entende como ninguém, desde o Chicago, do Detroit, até o jazz, até o MPB e, claro, a música eletrônica. Foi influenciado pelo Mark. Se eu não me engano, não sei o que você acha, mas com certeza é um dos melhores DJs do mundo. E começou no drum and bass, mas tem uma intelectualidade musical absurda. Talvez uma das maiores aqui hoje em dia na capital paulista. Foi residente do The Edge. Não sei se ainda é, mas foi uma longa jornada por lá. E atualmente está surfando com maestria a qualidade musical nos principais listening bars aqui de São Paulo. Seria impossível não seguir o nosso propósito aqui, sempre com feras. E se você não sabe, o nosso propósito é doses de conhecimento para ouvido curioso. E você é um deles, por isso você está aqui. Ney Faustini, obrigado. Obrigado aí pela introdução aí. Imagina, Ney. E aí, como é que tá esse momento de... Já vou falar um pouco de história, mas primeiro saber já de cara, esse listening bar. Como é que você tá sentindo essa vibe, reciprocidade aí de lugares mais tranquilos e trazendo boa música? Cara, acho que esses lugares para você tocar músicas que não são necessariamente música eletrônica, né? Música variada e música que influenciou a música eletrônica em um determinado momento, né? Tipo o jazz, o funk, o soul, né? Que está lá na raiz. Eu acho que começou a ter um espaço para a gente tocar esse tipo de música hoje em dia, né? Acho que tem lugares em São Paulo que proporcionam isso, né? Essa questão de levar os discos de vinil que a gente tem na coleção, né? E eu sempre tive essa coleção, né? Então, acho que ter esse espaço hoje para poder tocar esse tipo de som é importante para você mostrar as suas referências, né? O seu set de influências musicais, né? O que você acaba escutando no seu dia a dia, porque a gente não fica escutando só música eletrônica o tempo inteiro. Pelo menos eu tenho o meu momento que eu estou ali pesquisando, mas eu tenho um momento que eu quero escutar outras coisas para beber dessa fonte, né? Então, eu acho que hoje em dia eu consigo explorar como DJ essa parte também. Isso é uma coisa que para mim, acho que começou lá no Caracol, aqui em São Paulo, né? Acho que foi o primeiro listening bar, digamos, que é um pouco diferente do listening bar japonês, né? Que os caras lá eles realmente só escutam, nem conversam no bar, né? Que o listening bar tem uma coisa um pouco mais quente, né? As pessoas, é meio que um bar, mas é um bar para as pessoas escutarem música. Muitas tá vezes adaptado para cá, né? Pra nossa exatamente, cultura, né? Exatamente, para nossa cultura. Então, hoje em dia tem o Matiz também, tem o Elevado Conselheiro, né? Tem o Lágrima, tem o Starlane que eu toquei essa semana também, eu já toquei house lá e também já fiz um set agora mais influências, né? Então, acho que são lugares que você consegue explorar essas sonoridades, né? Espetacular. Ô Ney, como é que foi essa transição de ouvinte para DJ? Você citou o Mark aqui em backstage, né? Foi de fato o Mark mesmo, o primeiro DJ que opa, tem um DJ ali. Foi ele ou foi com ele que você se aprofundou mais na eletrônica? Eu acho que o Mark teve um impacto para mim num determinado momento que eu estava começando a ir em festa, eu tinha, sei lá, 16 anos, estava indo eu não cheguei a pegar matinê. Eu comecei em festa quando eu tinha 15, 16 anos, eu tinha aquele esquema, aquele RG que você usa para entrar nas festas. E aí eu entrava, já estava escutando música eletrônica, isso era 98, mais ou menos, 99. Então estava escutando house, estava escutando techno,
de tudo um pouco, e o drum and bass era uma coisa que eu escutava pouco, assim, tinha algumas referências, tinha o Ronnie Size Represent, naquela época que saiu o New Forms, que saiu... Teve aquele hit, o Coxin, Hide, É, tocou muito esse, hein? o Coxin foi um pouquinho depois já, no Coxin eu já era DJ na época que saiu o Coxin. Tocava o Coxin? Toquei, eu tenho esse disco, inclusive. Se você lembra do Coxin, Hide, comenta aí nos comentários pra gente saber. Isso tocou na rádio mesmo, Rádio, né, cara? rádio. Mas o Ronnie Size, aí só voltando um pouco para falar um pouco de como eu escutei Drum and Bass, teve um pouco daquela questão da MTV, na época que a MTV era uma emissora que trazia sonoridades novas pra gente, né? Teve um papel importante. E eu lembro do clipe do Brown Paper Bag, do Ronnie Size Represent, e eu escutei aquilo lá, falei, pô, que música que é essa, né? Aí tinha umas coletâneas, CDs que eu ia comprando, de Drum and Bass e tal. Aí teve uma festa que eu fui no interior de São Paulo, que eu, sei lá, também tinha uns 18 anos mais ou menos, e era uma rave que tinha, assim, aquelas raves que tocava de tudo. Cada DJ tocava meio que um som. E aí no meio da noite tocou o Mark, e eu não conhecia o Mark ainda direito, assim. Aí eu escutei ele tocando, né, falei, nossa, quem é esse cara? Aí você via pela energia dele lá tocando, tá, aquele som que era diferente do 4x4 que você acabava escutando no resto da noite, e aquilo meio que me pegou, assim. Aí eu comecei a ir no Love, peguei aquela fase do Love Club ali bem no começo, 99, e eu ia na vibe, ia na noite de Drum and Bass, ia na quinta-feira. Então foi ali, nessa época, 99, eu comecei a comprar meus discos, né? E eu falei, putz, cara, é esse som que eu quero tocar, esse é o som que me pegou. Tipo, eu gostava de música eletrônica de uma forma super ampla, mas naquele momento o Drum and Bass foi o que me pegou, e acho que você vê o Mark tocando é uma coisa que se aprende, né? Eu aprendi tocando, aprendi sozinho a tocar, mas você vê os DJs de Drum and Bass na época ali, que era o Mark, aí tinha o Andy também, que às vezes são um Patife, enfim, acho que são referências você vendo esses caras tocando, né? Então teve, além do Mark, teve esses outros DJs. Teve o Mau Mau na época do House também, que eu vi muito Mau Mau tocar, acho que foi um cara também muito referência nesse momento também. No Love também? No Love, cara, no Floresta também, lembra? Lembra claro, do Floresta? Claro. Então, Floresta, eu lembro que eu fui Era muito... gigante lá, maravilhoso. E o Mamau tocava muito no Floresta, então eu tive essa fase também de escutar muito house, tech house, foi uma fase bem legal, né? Ô Ney, quando você fala assim, pô, eu entendi que o DJ Mark estava ali e me chamou a atenção, porque era algo diferente pra época e pra minha realidade, e eu aprendi a discotecar sozinho. Não teve nenhum amigo, um brother tal, que pegou nessa mão e falou, vem cá, isso aqui é o pitch, isso aqui é o braço toca-disco, foi sozinho mesmo? Não, foi sozinho, cara. Peguei, Caraca. comecei a comprar disco, fui tentando entender como é que era, isso não tinha nem vídeo. Como é que foi o caminho assim? Pô, preciso comprar um mixer, você foi onde? Cara, tal? Não, na verdade foi assim, eu tinha um tocadisco que um tio meu tinha, que era um Technics de pitch giratório. Que irado. Aí eu tinha um outro, que era um outro Technics também, mas era um Technics de pitch giratório. Eram dois Technics de pitch giratório. Você tinha um e seu tio outro. Isso. Aí, na verdade, eu comprei um. Eu fui comprar esse, sei lá, na época eu paguei R$300 um tocadisco. E peguei um mixer bem basicão, assim, no começo. E eu comecei a treinar. Aprofunda, qual mixer é? Cara, era um Gemini. Tinha o sampler também ou não? Não, era aquele Gemini bem 2 canais, assim, bem basicão, assim. E aí, Rafael? Aquele Apanhou muito mal ou não? Que vazava muito? Porra! Um ano de uso já tava vazando, cara. Mas aí eu comecei a tocar com esse toca-disco, aprendi a mixar com ele, cara, eu ia olhando, ia vendo os DJs, ficava observando, e fui começando a entender mais ou menos como é que era. E o tempo? Como é que você aprendeu? Cara, fui na raça, assim. Break cara. com break? Fazia as pegadas? Não, comecei a treinar a batida, já nas batidas mesmo. Eu falava, eu preciso acertar as batidas, preciso entender que as duas batidas precisam estar indo juntas. Foi isso que eu pensei no momento, compasso, né, contando e tal, e beleza. Na verdade, eu nem tenho uma formação musical, né? Então eu fui meio que na intuição mesmo. Eu jurava que você tinha. Não, cara. Todo mundo diz que você tem uma curadoria de seleta de discos absurda, cara. Mas a minha formação, eu nunca toquei um instrumento, né? Por esse lado, assim. Eu sempre escutei muita música, mas eu nunca toquei nada, então... Quem da sua família, Ney? Entendi. Pelo ouvido, você vai. Quem da tua família é mais perto, assim, da tua... Não da tua profundidade musical, assim, mas que bate um papo contigo? Por exemplo, você falou que teu tio tinha um toca-disco, né?
Ele também era um curador? Ele tem bom Não. disco e tal? Não? Cara, na minha casa, assim, minha mãe tinha uns discos que acho que me influenciaram de alguma forma, tipo Sade, Stevie Wonder. Ó, porra. Esses são os discos que eu lembro mais, assim. Ainda tem? Esses discos minha mãe deu pra mim e eu uso eles até hoje. Tô nessas ocasiões até dos listening bars, assim, eu acabo tocando muito esses discos ainda. Como é que você cuida dos teus discos, Ney? Assim, você dá uma lavada, uma limpada e tal? Eu lavo Como é de que você vez em lava ele? quando, cara, água corrente, a esponja, aquele lado mais macio da esponja, detergente neutro, só lava assim com água corrente, dá uma esfregadinha com detergente neutro mesmo, só, cara, e deixa escorrendo e acabou. Super dica do Ney, isso já vale um like seu e se inscrever no canal. Ô Ney, me tira uma dúvida, cara, o que dessa época mais cru da cena de São Paulo em termos de tecnologia, não cru no sentido ruim da coisa, cru de legal mesmo, era o DJ, a música e a pista, né? Você sente falta do que exatamente daqueles anos 98 a 2000 pra hoje na cena de São Paulo, cara? Cara, eu acho que a conexão com a pista hoje em dia é muito diferente, né? Acho que antes as pessoas tinham uma conexão, os clubbers, as pessoas que estavam na festa com o DJ, não tinha tantas distrações hoje em dia como, por exemplo, no celular, né? Qualquer lugar que você vai hoje em dia, a pessoa está lá com o celular, ou filmando o DJ, ou conversando com alguém. Eu acho que o celular tem um papel Que doideira, né, cara? complicado nessa questão da conexão das pistas, né? Eu acho que influenciou um pouco negativamente. Eu acho que tem festas até que estimulam você a não ficar mexendo no celular, né? Eu acho bem legal isso. E acho que é um ponto, é uma reflexão mesmo. Você, sei lá, às vezes você vai olhar um festival, tá todo mundo com o celular na mão e não tá dançando. Cara. Tipo, e dropou a música, a pessoa tá lá filmando o drop. Então, você fala, cara... Essa conversa não tem fim, né, cara? Tá unânime, isso é um fenômeno global. Enfim. Ô Ney, você se considera um selecionador antes de ser DJ? Como é que é a tua visão, assim? Pô, hoje eu tenho um trabalho, hoje eu vou fazer a curadoria desse bar aqui e tal. Você se comporta mais como um DJ ou mais como um curador ali? Não sei se você entendeu a pergunta. Acho que sim, entendi. Como se fosse um seletor, né? No caso, eu acho que meu papel é como DJ, na verdade. Eu acho que eu faço a minha seleção para mostrar para as pessoas a música que eu gosto, né? Acho que a minha premissa como DJ é tocar a música que eu gosto. Nunca vou tocar música que eu não gosto. E quando eu vou tocar, como eu toco em vários contextos diferentes, né? Como também a minha coleção de discos ela é bem ampla, eu sempre tento entender o contexto que eu vou tocar. Estamos falando de quantos discos, Ney? Acho que eu devo estar com 4.000. Uau! E aí, assim, se eu for dividir, né, acho que deve ser uns 1.500 de house e techno, deve ter mais uns 800 de drum and bass, não, house e techno deve ter mais. Aí de jazz também, mais uns 800, 900, Uau. sei lá, por aí. Música brasileira também. Então, eu fui comprando muito disco porque eu queria ter esses discos, né? Hoje em dia eu toco eles, né, dentro desse contexto que a gente falou, mas antes eu comprava porque eu queria ter esses discos, né? Então, dependendo da ocasião, dependendo da festa que eu for tocar, do lugar que eu for tocar, eu vou fazer aquela seleção, mas eu vou tocar como DJ. Geralmente eu vou tocar como DJ, eu vou tentar mixar, fazer umas mixagens, não sempre, porque às vezes nesses lugares você não precisa também ficar mixando, né? Você pode só ir fazendo o papel de seletor musical, né? Como diz o Andy, teu amigo, seleta. É o seleta. O pai do Andy era o seleta, sabia? Ah, é? É. Ô, Ney, e uma pergunta aqui que eu tenho, essa coisa do DJ, assim, do gostar de saber selecionar a música, sabe? Qual, tipo assim, de onde você falou assim, cara, ó, eu gosto muito mais desse tipo de som, prefiro muito mais escutar um jazz do que, sei lá, um outro estilo musical, assim, entendeu? Assim, ó, prefiro mais escutar, ver alguma coisa, assim, tipo de referência para você sentir. Cara, a minha referência musical sempre foi a música negra, de maneira geral, então... O House, o Detroit... o House, o techno, né, vem de Chicago, de Chicago. E Detroit, mas aí, né, tudo...
A disco. Detroit é a cidade também da Motown, então tem toda essa coisa de eu sempre querer ir atrás dessa linhagem, né, do que veio antes, né? Então, Entendi. da disco, antes da disco, o funk, o soul e o jazz, e ver como todos esses artistas, né, estavam conectados de alguma forma em volta disso, né? E aí também tem uma questão também de você escutar as músicas, muita coisa de música eletrônica que sampleou coisas antigas e você querer entender de onde veio esse sample, que eu acho que é uma coisa que é muito legal para você entender de onde veio essa música, né? Então a minha referência musical sempre foi a música negra, assim, de forma geral, tipo, então acho que foi natural. Natural, né? Mesmo dentro da música brasileira também, é o funk, o boogie, o samba rock, o samba jazz. Então, que também é muito rico também a cultura brasileira, principalmente nessa parte do soul mesmo brasileiro ali, né? Do jazz, do funk brasileiro. É muito bom. Eu gosto, tipo assim, tem alguns artistas brasileiros que eu já, do soul, assim, que eu gosto, mas você vê que, tipo assim, não é só o gringo, né? Tem muita coisa sendo criada ainda aqui, né? No Brasil, né? Tem. Ô, Ney, qual foi o disco que quebrou, assim, que trouxe a sua percepção de onde a música eletrônica poderia chegar, ou que você sabia que tinha algo muito especial ali? Um disco histórico, assim, do seu início? Cara, acho que é o New Forms, do Ronnie Size. Ronnie Size Represents, que era um grupo, né? Era o Ronnie Size com o Crust, com o Suv, com o Dai e com o MC Dynamite. E aí, quando eu escutei esse álbum pela primeira vez, que foi aquele lance do drum and bass que eu te falei, que me pegou muito. O Daft Punk, que a gente até falou no começo também, o Homework foi um disco que também me influenciou muito, né, nesse momento. Que também, cara, acho que quebrou... Dá benção, Ney. Isso aqui é foda demais, cara. Ô, Ney, por que... Eu gosto de drum and bass, tá? Gosto muito. Inclusive, a gente falou do Márcio Duarte ali, da loja de disco, da Stuff, da Galeria 24 de Maio. Mas por que é tão citado o álbum do Ronnie Size, Represent? Aquele álbum duplo ou triplo, se eu não me engano. Por que ele é tão citado no drum and bass e nos DJs do drum and bass? Ele foi como um Jeff Mills pro techno? É tipo isso? Eu acho que teve ele entrou mais no mainstream até do que o próprio ele Jeff furou Mills. bolha, né? Ele furou bolha, porque ele ganhou vários prêmios em charts na Inglaterra e teve o lance do clipe. Então, eu lembro que o clipe, quem quiser procurar o clipe do Brown Paper Bag no YouTube, vale bem a pena, que é um clipe bem legal. Então ele tinha um apelo, mas ele não era apelativo. É mais ou menos que nem o Daft Punk. Tipo, ele trouxe uma estética que conseguiu furar bolhas, né? E chamar atenção para o estilo. Então, eu acho que dentro dessa fase, daquela época ali, 96, 97, que foi meio que uma transição da coisa do jungle para o drum and bass, né? Eu acho que teve o New Forms, acho que teve o Adanef também na época com o... Qual selo que era o Adanef? O Adanef lançou na Metalheads muito, né? Metalheads. Teve o... Aliás, morreu poucos anos, o fundador da Metalheads, foi ele? Não. A gente perdeu um nome grande do drum and bass, desculpa a ignorância, mas faz uns 3 anos, eu acho. O fundador da Metalheads é o Gold. Não, o Gold tá firme e forte. Tá. Desculpa a cagada. Não, o Gold... Cara, a Metalheads é um selo que tá super nativa até hoje. Mas nessa época teve o Free Jazz também aqui no Brasil. Free Jazz Festival. O Free Jazz de 97. Eu não fui, porque com 16 dava para entrar nos lugares, mas festival não dava pra ir. Esse foi histórico. E aí veio a galera do... A nossa audiência é muito qualificada aqui. Alguém de vocês lembra do Free Jazz que teve aqui em São Paulo? Se tiver, comenta aí para nós. Ô Ney, você já... Me fala um momento assim da tua carreira que você antecipou uma tendência dentro de você, você sabia que o negócio ia andar, a música ia dar certo, mas poucos DJs acreditavam na época. Teve alguma aí na sua meia aí que você deu uma... Você sabia que ia dar certo, mas ainda você que trouxe o som e tal? Putz, eu não sei, viu? Eu acho que antigamente não. tinha isso, né? Os DJs guardavam na meia algumas coisas, né? Cara, eu na verdade...
eu nunca pensei muito numa coisa que pudesse ser uma tendência, né? Eu sempre acho que eu fui muito natural, assim, nos caminhos que eu fui escolhendo como DJ. Então, por exemplo, como eu tive essa fase de drum and bass, que eu toquei praticamente 10 anos só drum and bass, e aí teve um momento que eu virei uma chave para tocar outras coisas. Eu queria ser um DJ com mais repertório musical, digamos assim, e conseguir direcionar um pouco minha coleção para tocar house e techno também. Foi uma coisa muito natural. Então, Quando que você virou a chave, Ney? Cara, isso foi mais ou menos 2009, 2010, por aí. Eu tive uma festa de house, inclusive, eu criei uma festa de house na época, chamava Solution, e eu acho que, assim, minha ideia era poder tocar drum and bass quando fosse para tocar numa festa de drum and bass e poder tocar house quando fosse uma festa de house. Só que, na verdade, as coisas acabam não funcionando muito assim, porque as coisas acabam ficando muito focadas numa coisa só, né? As festas, eu digo, de uma forma geral. Então, quando eu decidi que eu queria tocar um pouco, eu comecei a comprar, digamos que nessa época eu ainda comprava muito disco, eu comecei a comprar mais discos de house e de techno do que de drum and bass, foi quando eu percebi que isso é um movimento natural. Não foi uma coisa que eu falei, putz, eu acredito que isso aqui vai bombar mais, ou isso aqui vai ficar maior. Não, foi uma coisa meio minha mesmo, tipo de eu querer explorar outras coisas. E aí, nesse momento que eu falei, não, nisso aqui o que eu gosto mesmo é Detroit, né? Foi nessa hora que eu falei, putz, eu quero ir para... Mesmo o techno, mesmo seja Jeff Mills, ou você pegar o house de Detroit, que nem o Moodman, por exemplo, eu fui muito naturalmente para aquilo lá. Até porque que são... Espetacular. Que são sonoridades que tem muito essa pegada também do funk, do soul, do jazz. Né? Acho que tem um pouco dessa influência também. E músicas de 15 minutos, 12 minutos o Moodman, né? Impressionante. O Moodman é uma referência muito forte para mim como DJ e como produtor. Então, cara, por isso que eu vejo que assim, foi tudo de uma forma muito natural. Eu fui escolhendo esses meus caminhos musicais de uma coisa de tipo, eu querer explorar a musicalidade daquilo lá. Ô Ney, eu vejo de uma certa forma até unânime assim, o respeito que os DJs de drum and bass têm pelo house e techno, mas eu não vejo com a mesma intensidade o pessoal do house e techno falar de drum and bass. Por que será, hein? Com exceções, né? Obviamente que temos Lohan Garniers da vida, temos Carl Cox da vida, que respeita tudo. Mas eu tô certo nesse caminho? A minha percepção tá errada, Eu cara? acho que algumas pessoas que tocam, talvez, som, né, o 4x4, às vezes não pega muito a questão do som da batida quebrada. Eu acho que tem um pouco disso. Total, acho que é isso. Né? Acho que às vezes a pessoa não fica tão interessada, porque o drum and bass ele acaba sendo um pouco mais nichado, talvez. Uma né? música muito inteligente. Sim, não, completamente. Muito bom. Eu acho que teve aquela fase daquela explosão do drum and bass que acho que muita gente se abriu para escutar. Sim. Né? Eu, de vez em quando, até hoje, por mais que eu não esteja tocando drum and bass nas festas de drum and bass hoje em dia, eu vou nas festas de drum and bass ainda e eu sempre, sei lá, quando eu vou, eu chamo alguém que eu sei que gosta mais de house do que de drum and bass para mostrar para a pessoa o que é o drum and bass. Mas eu sei que as pessoas às vezes acham que por ser um som muito diferente do house, por exemplo, uma batida muito mais acelerada, batida quebrada, tem gente que fala, putz, eu não consigo nem dançar drum and bass. Aí você fala, bom, então tá, né? Talvez é isso, talvez não seja um som... É uma música inteligente, cara. É muito inteligente. Muito. É 160, 170. 170 BPM. É muito inteligente. Ô Ney, a gente teve aqui algo muito legal para a música brasileira ali, né, na época do Ney Matogrosso, Raul Seixas, Gilberto Gil, Jorge Ben, né? Foi assim, que levou o Brasil, a música brasileira para o mundo, né? Depois disso, o que você acha que veio, assim? A gente está meio atrasado um pouco nesse sentido, porque só ficou em música brasileira essa exposição, né? Por exemplo, rock nacional não teve isso, música eletrônica teve o sucesso do Mark, por exemplo, que foi incrível, mas ainda comparado ao movimento que foi a música brasileira é muito pouco, né? Eu acho que aquela fase dos anos 60, 70, 80, acho que ela foi muito forte, né, dentro da música, digamos, orgânica, sem falar da música eletrônica. Acho que mundialmente falando foi muito forte nessa época. Até hoje, cara. Agora, eu vou te falar, isso acho que é uma falha minha também de não pesquisar tanto os artistas mais
atuais da MPB, porque tem muita coisa sendo feita legal, acho que tem gente que pesquisa, tem uma pesquisa bem focada nessas coisas mais novas. Eu estava até vendo o Taíra outro dia falando. Taíra é um DJ que está sempre pesquisando coisas, né, novas de música brasileira. Né? Um abraço, Taíra. Taíra, meu... Grande seleta. Taíra é um grande DJ, grande amigo, um cara que também referência, assim. E ele é um cara que continua pesquisando coisas brasileiras. Tem muitos artistas, né, grandes. A Lineker, por exemplo, eu não sou um profundo conhecedor do trabalho dela, mas eu sei o tamanho que ela está hoje em dia e como a obra dela é... Eu estou dando um exemplo que é uma artista que está muito em evidência, né, e que tem um trabalho muito sólido. Né? Mas hoje tem várias... Tipo, acho que hoje eles pegam aquela Marina Sena... Acho que agora aquela Luísa Sonza, ela fez um álbum dela novo de jazz, de bossa nova. Então a gente tem essa coisa do MPB ali por trás. O meu pai, ele é músico, então tipo assim, ele é músico de MPB. Então hoje a gente acaba acompanhando muita coisa nova, assim, moderna, né, mais nova. Mas o que acontece? A MPB também perdeu muito espaço como rock, né? Assim, de divulgação, de arte. Eu acho que do que teve ali dos anos 60 para, como o Ney disse, dos 60 a 80 ali, não teve mais nenhum movimento tão grande. Então, mas eu acho que a representatividade dessa o mundo época... inteiro conhece o Jobim, não, por sim, exemplo. não, sim. Então, porque isso foi aquilo ali foi uma coisa nova que nasceu no Brasil, naquela época, que foi o jazz. E hoje que nasceu aqui no Brasil, o que é? Funk. Então. Talvez o funk, né, Ney? O funk tem aí do forte. Sim, acho que o funk tem uma... Aí a gente já começa a voltar para uma questão que, né, da música eletrônica, porque o funk acho que, né, tá inserido dentro dessa... de ser uma música eletrônica brasileira, né? Então, acho que dentro do funk, sim, o funk tem uma relevância absurda hoje em dia. Tem. No Brasil, né, acho que cresceu muito e pega um pouco o contexto da música eletrônica, pega toda uma questão cultural, né, de onde veio o funk. Mas eu tenho muito essa relação com a música brasileira dessa época, que eu continuo comprando disco, eu vou atrás de disco, gosto de comprar os discos, sei lá, originais, se possível, dos anos 70, dos anos 80, porque tem muita coisa ali que para mim foi uma fase muito interessante da música de uma forma geral. Eu acho que os anos 70, de uma forma geral, hoje em dia, muitos dos discos que eu compro hoje em dia, seja de música brasileira, ou seja de funk, ou jazz funk, que são coisas que eu compro muito hoje em dia, são discos dos anos 70. Então, eu tenho muito essa Que época, hein? Que foi uma época incrível, mas eu evito também ficar sendo muito saudosista só. Eu acho que gosto de escutar coisas novas também, talvez devesse até escutar mais do que eu ouço. Ô Ney, a gente sabe que a internet saturou com muita opção, né? Eu lembro que quando você começou, você ia fazer a curadoria nas lojas ali de disco e tal, presencialmente. Como é que você pesquisa, por mais que você continue comprando teus discos, como é que é o teu processo de pesquisa musical na internet? Você vai através de portais, de sites? Como é que você faz a tua pesquisa, assim, digitalmente? Cara, é parecido como eu fazia com vinil. Nas lojas, por exemplo, nas lojas digitais, nas lojas online. No Brasil eu comprava vinil na galeria, ou lá na Presidente, ou na Galeria Ouro Fino, ia nas duas, né? Então você ia lá, via os discos que tinha na banca ali e ia escutando na hora. Aí depois eu comecei a comprar já disco na internet, já nas lojas que eram especializadas, inclusive em drum and bass na época. Tinha a Juno também, a Juno foi uma loja que eu sempre comprei. Maravilhosa, Juno. E ali, eu acho que o lance de você fazer uma pesquisa é você, cara, realmente ter que escutar tudo que você puder, né? Dentro do possível, dentro do estilo que você toca, você ir lá e, cara, gastar tempo escutando coisa, porque às vezes você vai escutar um disco que você é um artista novo, que você não conhece, você tem que ir lá e escutar, dentro do gênero que você... Então, acho que tem esse lance de você pegar dentro de um gênero específico, você fazer sua pesquisa. Acho que você fazer a pesquisa de um artista que você gosta e tentar ver esse selo que ele lançou, um single agora. Que gravadora que é essa aqui? Poxa, deixa eu ver as outras músicas dessa gravadora, que às vezes é uma gravadora que você não conhecia. Aí você vai entendendo os outros artistas que fazem parte dessa gravadora. Esse é um caminho, cara, que é meio que quase que lógico, assim, você vai... Parece que é, mas não é. Galera, esse insight é demais. Olha o que o Ney disse, se você não faz isso, faça. Gostou daquele artista? Vai no selo que tu lançou
e estuda o catálogo ali. Isso a gente faz naturalmente quando a gente comprava esses discos. A gente comprava só de saber que gravadora que era. Mas se perdeu um pouco. Ouça o Ney, Não, ouça o Ney. E tem uma coisa que eu acho que é importante assim também, né? É você fazer a sua pesquisa, por exemplo, se você às vezes escutou um set num DJ que você gostou, numa música, você quer saber o nome dessa música? Putz, beleza, vai lá atrás e busca. Mas eu não acho legal você ficar pesquisando em cima do set dos outros. Acho que o legal é você fazer a sua pesquisa dentro da loja e você fazer a sua, né? Você criar a sua própria identidade dentro da sua própria pesquisa, né? Excelente, hein, Rafael? Que like esse aí, hein? Esse like é gordo aqui, hein? Tem que ser um like muito... Vários likes, né? Se perdeu um pouco isso, né, Rafa? Esse negócio de gravadora, né? Antigamente comprava pela capa, meu. Só de ver a gravadora sabia o que era, então, meu. Isso é muito doido, porque acabou perdendo um pouco da arte em si que englobava ali. Da você seleta, compra de curadoria. E aí, e hoje em dia, tem muitos canais para você. Tem o Beatport, tem o Juno Download, tem o Bandcamp. O Bandcamp, cara, tem Eu um te perguntado do oceano. Bandcamp. Cara, o Você Bandcamp... investe tempo lá? Você pesquisa pra caramba lá? O Bandcamp, cara, você acha coisa que... Muitas gravadoras que lançavam só vinil, Tá lá também. eles estão lançando só no Bandcamp, porque aí eles recebem a receita. E, cara, o Bandcamp, você tem que gastar tempo. Você tem que... Cara, o mais importante é isso, é gastar um tempo, sentar, você vai escutar um monte de coisa no meio que você não gosta. Você gosta da interface do Bandcamp? Você se acostumou com aquela interface? Ela não é muito prática. Podia ser um pouco melhor a navegação, né? Eu acho que tem algumas questões ali que eu acho que poderiam ser um pouco Mas melhores. é um puta site. Não, é um negócio que você... E, cara, além disso, você tem... a gente tem hoje em dia um Discogs para você pesquisar coisa. Esse é perfeito. Que o catálogo que você pode escutar lá, às vezes você vai lá, você não vai comprar música, você pode até comprar disco dentro do Discogs, mas para você conhecer e fazer esse trabalho que eu falei, de você pesquisar o artista, pesquisar o selo e pesquisar quem participou. Eu, quando estou pesquisando disco antigo de funk, de soul, eu também tento ver quem foram os caras que tocaram os instrumentos dessa banda aqui e vou ver as outras bandas que o cara tocou, entendeu? Então é uma coisa que acho que assim, legal. É só querer. O Mimi teve aqui há pouco tempo atrás, inclusive ele tá com uma loja de disco, você que quer conhecer uns discos legais, vai na Collective Vinyl, na Galeria Metrópole, aqui em São Paulo. E ele disse que eu não me lembro que loja que ele tava, se o Rafa lembrar ele do nome da loja que era, ele trabalhava nessa loja antes da Collective Vinyl, e, os discos que estavam no Discogs tinha uma etiquetinha, né? Porque se vendesse ele dava baixa do Discogs. E um dia chegou um gringo lá, também esqueci o nome do fundador do Discogs. O fundador do Discogs foi na loja do Mimi, velho. Esse cara tava aqui no Brasil aí. Faz pouco, tem 2 anos, eu acho. Por aí. Acho que foi. O cara tava aí. O cara é super low profile, assim, ninguém sabe que ele é o dono do Discogs. Né? Puta, que história legal. Aliás, assista o episódio com o Mimi, é muito legal mesmo. Grande Mimi. Ô Ney, eu sei que você tem um repertório muito amplo, assim, mas se você pudesse escolher 3 palavras filosóficas para definir o teu set ideal, quais seriam essas 3 palavras? Caramba, cara, 3 palavras. Que trouxesse na tua essência e a pessoa entendesse a tua viagem. Groove. Acho que groove é o primeiro, assim, a primeira coisa que me vem à cabeça. Acho que você meio que já falou uma palavra que eu acho interessante, que é a profundidade. Puta, que delícia, ótimo. Groove, profundidade. E... Belo prompt, hein, Rafa? Mais uma daí. Vai, mais uma. Belo prompt. Cara, pode ser, acho que ter a profundidade, acho que tem um momento da energia. Então acho que pode ser a profundidade. Groove, energia e profundidade. O que mais precisa na vida? Mais nada. Vai ouvir o Ney Faustino tocar. Ô Ney, seu episódio vai pro ar em março. Tá. Depois, se você quiser compartilhar algum show aí pra gente deixar na agenda, beleza? Beleza. Novidades em estúdio e tal? Como é que tá o Ney como produtor? Existe? Cara, tô com muita coisa que eu preciso terminar, mas ano passado eu lancei algumas coisas. Ano passado eu lancei um disco, um vinil 7 polegadas, que foi um vinil com edits de música brasileira que eu fiz. Sobrou uma cópia ou não? Cara, pior que acabou tudo. Não consigo comprar nem no Discogs? No Discogs você consegue. Vou procurar agora. Procura aí. Vou procurar. É um selo que foi criado por um inglês e por um americano. O americano que mora no Rio de Janeiro, que é o T. Cardassi, e o Stuart, que é o sócio dele, que é inglês, eles criaram um selo que chama Beijinho do Brasil.
Então eles pegam Uau. coisas, sonoridades brasileiras. Aí o Ti Cardassi, ele viu um post que eu fiz uma vez num disco da Elis Regina, e eu falei nesse post que tinha um edit meu no SoundCloud para baixar da música da Aprendendo a Jogar, da Elis. Um edit que eu fiz, cara, há 10 anos atrás. Aí eu falei, eu fiz esse post ano passado. Aí o Ti Cardassi foi lá, escutou a música e falou Ney, adorei esse edit, vamos lançar ele em vinil? Falei, pô, óbvio, né? Vamos fazer isso aí. Eu tinha um outro edit lá que eu tinha colocado também no SoundCloud, uns 3 anos atrás, não mais, até uns 5 anos atrás, que era um edit de Promessas Demais do Ney Matogrosso. Aí ele escutou esse também, ele falou, cara, fechou, vamos fazer os 7 polegadas, um em cada lado. Então foi um disco de edits que eu lancei no final do ano passado, foi em setembro, foi prensado nos Estados Unidos. Caramba, Ney. Foram prensadas só 300 cópias. Você chegou a cotar aqui no Brasil também? Cara, ou é o esquema dele pra lá? Como eles têm, como um dos sócios mora lá no... Na verdade, um dos sócios, esse que é inglês, acho que ele tá morando nos Estados Unidos hoje em dia. Então eles fizeram toda a parte de masterização e prensagem, fizeram tudo lá. Foi teu primeiro registro fonográfico físico? Não, eu já lancei... Cara, o meu primeiro vinil foi um vinil de drum bass, que foi em 2008, foi uma música que eu fiz com o Bungle. Na época, o Bungle é um artista que hoje em dia tá, né, ele já Gigante? ele é um dos maiores foi artistas... Gigante aí, pelo menos há uns 5 anos atrás eu ouvi falar muito bem dele. Ele é um baita produtor. E o André faz um pouco de tempo que a gente não tem muito contato, mas a gente fez na época, ele era o produtor, eu levei umas ideias, a gente fez umas 3 músicas, a gente mandou para umas gravadoras na época e saiu esse primeiro disco de drum and bass. Aí depois eu lancei umas coisas de house ali em 2012 para um selo alemão, suíço-alemão, que é o Fowen Sank. Depois lancei numa gravadora russa também, um selo que chama Fox Tracks. Lancei um single também, acho que foi 2014. Fiz alguns remixes, já lancei no selo do The Edge também alguns remixes pro Renato. Tudo isso em vinil. Do The Edge eu já ouvi. E aí lancei esse agora, lancei muita coisa digital. Também saiu no final do ano para uma gravadora nova, a Not Therapy, que é uma gravadora do Joneta, que é uma gravadora nova, que era uma coletânea com vários artistas nacionais. Cara, no Beatport tem muita coisa minha, digital. Mas de vinil, esse foi o último que eu lancei, que foi esse 7 polegadas, mas eu tô com algumas coisas para terminar agora esse ano. Inclusive eu tô voltando a produzir algumas coisas de drum and bass também. Eu tenho um pouco disso, assim, fiz lá um edit de música brasileira, que nem esse da Elise e esse do Ney Matogrosso, mas eu vou fazer um dub techno também. Então eu tenho essa coisa de, no dia que a inspiração vem para uma coisa, eu faço isso, se eu tiver inspirado para outra coisa, eu faço outra. Você se considera mais DJ ou mais produtor? Mais DJ. Mais DJ. Cara, a produção para mim, acho que foi uma coisa que eu comecei a fazer em 2009. Meu professor foi o André Salata. O Salata foi um cara que ele nem era professor ainda da AMB, mas eu já conhecia ele das festas e tal. Então ele me ensinou ali um começo. Aí eu comecei a fazer as primeiras músicas, lancei em alguns selos pequenos. Mas foi um lance assim, como eu não tocava instrumentos, né? Até hoje eu sei que consigo tirar uns acordes assim no teclado, mas meu processo de produção musical é um pouquinho mais lento do que seria... Normal. Né? Uma coisa é ser DJ, outra coisa é produtor. Muda muito, eu gosto dos dois. É gostoso, porque é música, né? Mas assim, a inspiração para produção, às vezes é uma coisa que demora, às vezes você tá lá, putz, não tá rolando, então... Tem que ter um pouco de paciência na prática de produção para mim. Agora a discotecagem é muito natural. Muito natural. Você é o DJ dos DJs. Galera, o Ney comentou uma coisa aqui que eu queria deixar esse insight. Você viu o que ele falou? Ele fez um comentário num post da Elis Regina e 10 anos depois alguém chamou ele para lançar um vinil físico. Se liga no insight. Muito bom, muito bom. Ô Ney, você é considerado DJ dos DJs. Como é que você lida com o improviso e como é que você buscou a sua perfeição técnica nas mixagens? Então, muito bem falado você nesse sentido. Cara, acho que parte de aprender a tocar foi totalmente daquele jeito que eu te falei, meio aprendendo por conta própria, e acho que também observando e acho que conversando também com os DJs, acho que você vai pegando algumas ideias. Eu acho que o lance de você
aprender a tocar com vinil ajuda muito, né? A gente ser dessa época do vinil, né? Então, foi bem natural o lance de eu aprender a tocar sozinho. Depois, até falei dos tocadiscos com pitch giratório, mas depois eu comprei as Technics e aí eu ficava, cara, treinando, gravava fita, escutava as fitas que eu gravava no carro, eu tinha um toca-fitas no carro, então eu ficava escutando as fitas no carro. E, cara, o improviso, eu acho que assim, quando você vai para uma gig, acho que você tem que entender o contexto dessa gig, né? O som que você vai tocar, o caminho que você vai seguir, mas eu sou assim, eu vejo gente falando de chegar com um set pronto numa festa. Isso para mim Não existe, não né, existe, né, cara? Acho que quer dizer, sem generalizar. A gente sabe que tem artistas que tem tudo automatizado. Não tô falando bem nem mal, mas tem aquela parada toda automatizada, né? tem, mas Que é, enfim, é polêmico. eu entendo que em alguns contextos você vai gravar um set para um boiler room, por exemplo. Então, quando eu fui tocar no boiler room, eu fiz um apanhado de músicas que eu queria tocar, tinha mais ou menos uma ideia do que eu queria tocar, estava praticamente pronto o set. Na hora eu tive que dar uma improvisada ali, mas até ali eu improvisei. Era uma coisa que, pô, beleza, uma gravação. Então, uma gravação eu vou meio que tentar chegar com uma coisa mais ou menos pronta, porque é isso. Mas na festa a gente nunca sabe o que a gente vai encontrar, né? Então a gente sempre tem que ir preparado. Pô, beleza, você sabe, tem uma música aqui que eu quero tocar nessa festa. Beleza, leva a música, toca. Em algum momento vai. Tem uma transição que você sabe que é legal, só, puta, essa transição aqui fica legal com essa. E tá tudo certo. Agora, eu acho que o DJ nunca pode desencanar de ter a resposta da pista, né, e falar, eu vou tocar isso aqui porque eu separei isso aqui e é isso que eu vou tocar. Não, você tem que entender. E pelo que você está me falando, né, eu acho que você é daquele tipo que só sabe o que vai abrir 3 minutos antes ali, né? Total. Isso é muito louco, né? A galera tá na pista e, meu, o Ney pode abrir o show com esse disco ou com aquele disco e pode mudar completamente o resultado. Às vezes você não Que sabe... doideira isso, cara! Às vezes você não sabe o que o DJ antes de você vai estar tocando, né? Então, às vezes você precisa entender... Você chega quanto tempo ali? Cara, eu gosto de chegar pelo menos uma hora antes da hora. festa, você já sente o clima ali, já toma um drink, uma cerveja, relaxa um pouco ali, já vai sentindo o clima da festa. Você prefere tocar depois um DJ muito melhor ou pior? Do que você, assim, se comparar e tal? Cara, não sei, acho que... É legal tocar depois de um cara muito bom, né, meu? Não te instiga mais, assim? Cara, eu já fiz vários, tipo, sets de fechar, por exemplo, no Dead, né? Ter um DJ lá, headliner e tal, e pegar a pista depois do cara, assim. Já aconteceu. Sobe a régua, né? É legal, você já pega uma pista também super... E você tem que tocar pra caralho. Super aquecida. Tem que tocar bem pra caramba. Eu acho que, cara, depende muito do contexto, assim, acho que... Eu nunca paro muito para pensar se ficar analisando tanto o trabalho do outro DJ, mas... eu também gosto de tocar em qualquer horário, eu gosto de tocar no começo, gosto de tocar no meio, gosto de tocar no fim. O warm-up já te abriu portas? Muitas, né? Eu acho que o warm-up é a grande escola, né, pra gente, assim, que quer aprender a construir um set. Acho que o warm-up é o principal caminho para você aprender a fazer isso, é o warm-up. Acho que eu fiz o warm-ups no Love, na noite de Drum and Bass, com o Mark, né? A primeira vez que ele me chamou para tocar, eu entreguei uma fita cassete para ele, entreguei pro Lagosta, que fazia a noite com ele na época também. Eles me chamaram para tocar no Love pela primeira vez, né, na Vibe, e eu fiz o warm-up, quer dizer, naquela época eu praticamente só fazia o warm-up, né? E acho que foi um grande aprendizado. Porque você também, você vai errar, você vai ter momentos que você fala, nossa, acho que eu fiz alguma coisa que eu devia ter feito um pouco diferente, tal. Então você vai aprendendo dessa forma, e depois, até hoje, eu adoro fazer o warm-up, adoro. Acho que uma delícia. É o melhor momento para você tocar outras sonoridades, você ver a festa começando, e é uma responsabilidade enorme, e acho que poucas pessoas valorizam, porque também tem gente que fala, putz, não, mas eu quero tocar no horário que a festa esteja cheia, não quero tocar vendo a festa vazia. Cara, isso dá para entender que você tem essa ansiedade de pegar uma pista cheia, mas isso é um pouco também do ego falando, assim, sabe? Acho que é uma coisa de você tentar expressar a sua musicalidade como DJ naquele momento, e acho sim que o warm-up às vezes não é valorizado como deveria, e deveria ser... Se perdeu recente isso.
Até poucos anos aí, nunca teve esse dilema, cara. Eu acho que o bagulho bombou muito, assim, todo mundo quer ser DJ e se perdeu um pouco, cara. E acho que também, falando até hoje, né, como a gente vê em rede social, né, você vai lá, pô, a pessoa tá lá olhando rede social, os vídeos do DJ tocando, e só tá vendo os momentos que a pista tá pegando fogo, né, parece que vira essa referência, né, parece que a pessoa, nossa, eu só quero esse momento aqui. Não, cara, a pista vai muito além disso, né, a pista... Precisa ter... Você trouxe um insight aqui que nunca foi comentado. A gente sempre fala de warm-up, obviamente, mas você tá correto. A pessoa quer o horário ali para registrar e fazer os drops na internet. Pois é. Ó lá. Simples assim, Rafaelo. Exatamente. Simples assim. O Neil, falamos disso 40, 80 vezes aqui. É a primeira... É tão óbvio isso, mas o cara é inteligente demais, né? Cabeçudo esse Ney aí. Você tá bem, Rafa? Tá gostando do papo? Muito. Então tá bom. Ô Ney, esse lance de sets longos e tal, nesses seus shows de listening bars, assim, qual que é o período que você toca, cara? Tipo, é um set de 2 horinhas ou chega a 6 horas e tal? Não, geralmente são sets bem longos, assim. 5 horas. Pô, que delícia, hein? Geralmente é 5 horas. Por exemplo, o Elevado Conselheiro, que é um lugar que eu toco com bastante frequência, assim, eu começo a tocar 8h30 da noite, geralmente 8h30, vai até a 1h. Agora também toquei semana passada no Starlane, também foi meio que esse horário, porque geralmente esses lugares colocam, boa parte das vezes, só um DJ para tocar. Né? Então você acaba fazendo... 8 às 2 ali, então. 8 às 2, geralmente são umas 5 horas no máximo, assim, é difícil ser mais do que 5 horas. Aí eu levo 2 cases, começo um pouco mais jazz mesmo, tal. Depois eu pego umas coisas, uns grooves um pouquinho mais funk, boogie e tal. Acho que dependendo do horário, acho que você pensa assim, bom, beleza, começou a noite, o pessoal tá jantando e tal, daqui a pouco passou um tempo, a galera já tá um pouco mais animada, então você vai... Você gosta de sentir aquela transição de atmosfera, que você vai pondo as pessoas num clima e tal? Isso te dá... Sim. Esse é o tesão, né? Eu acho que sim. Tem lugares... que a luz andando junto, mais claro, mais escuro. Algum desses lugares não tem nem muito essa mudança, né? Por exemplo, tem lugar que não tem pista de dança mesmo, é só pra galera ficar sentada. Se a galera quiser... Mas você vê que dá uma... se a pessoa dá uma animada, quiser dar uma dançada, tá tudo certo também. Ô Ney, eu vi que você comentou que você prensou um disco com uma interpretação nova de remixes da MPB e tal. Como que você vê a questão ética, assim? Tipo assim, pô, você vai mexer num clássico versus a falta de originalidade, né? Porque muita gente acha que o bootleg é o caminho do sucesso mais rápido. Como é que você lidou com isso? Porque eu vejo você um cara muito respeitoso com a obra, com a música, ao mesmo tempo que você também reinterpretou clássicos e lançou. Como é que você vê isso e qual que é o seu cuidado ao tocar samples clássicos? Nesse caso... Tocar ou produzir em cima de samples clássicos. Esses 2 edits que eu fiz, eu já fiz uns 4 ou 5 edits, uns 5 edits de música brasileira. Tem um que eu fiz, o Tim Maia, do Você e Eu e Você. Eu fiz alguns edits que eram assim... Eu não mudei muito a estrutura da música. Eu fiz uma coisa, dei uma esticada nela, dei uma estendida, mexi um pouquinho nos beats. Fiz uma coisa que fosse para eu tocar nos meus sets. Basicamente foi isso. Tipo, não é uma versão house da Elis e Regina. É uma versão que... Edit. É diferente, entendi. É um edit mesmo. Entendi. Então, acrescentando algumas coisas. Quando eu fiz esses edits, eu botei eles no SoundCloud, liberado, assim. Nem fiz uma coisa tipo, vou... divulgar muito, porque isso vai me abrir portas. Eu nem pensei muito por esse lado. Era a necessidade de entregar um show com um edit daquela música. Era ter... poder executar ela. Poder tocar e ter feito por prazer. Quando a gente lançou esse disco agora, a gente não botou... Assim, existe dentro dessa cultura dos edits, né, principalmente quando é lançado em vinil, uma coisa que você meio que rebatiza a música e não coloca o crédito pro artista original, porque você não licenciou a música, né, oficialmente. Porque o que acontece? É uma prensagem pequena, 300 cópias, é um mercado super restrito, então a gente tenta fazer lá de uma forma, bom, vamos botar isso aqui, não é para ganhar dinheiro, então a gente vai fazer só para botar essa obra na rua mesmo. Mas aí já é um pouco diferente, por exemplo, quando eu fiz o remix para Rita Lee, o remix da Rita Lee foi um remix oficial, né? Foi naquele álbum recente?
o João me convidou para fazer um remix, tal. Eu recebi a música aberta, fiz o remix mesmo, né? Eu fiz uma versão mais house mesmo, da Corre Corre. E ali também, tipo, tinha uma responsabilidade enorme. Aí nesse caso foi até um pouco diferente, porque nesse caso era um remix encomendado, né? No caso ali pelo João, que ia passar pela Rita. A Rita, né? Ela acompanhou o lançamento desse disco, né? E então ela ia escutar, o Roberto de Carvalho ia escutar também. Então tinha essa responsabilidade na hora de falar, eu vou ter que fazer um negócio aqui que, né? Tem que ter o... Que responsa, né? Uma baita responsa, tem que ter o selo de aprovação né, desses dois gigantes. Por que né? que desse álbum que você participou dos remixes da Rita Lee, você escolheu a Corre Corre? Cara, Corre Corre é Foi- uma das minhas músicas favoritas da Rita Lee, né? Acho que tem... Esse álbum dela é muito bom. Também eu acho que é meu álbum favorito dela. Ele tem uma pegada meio disco boogie, assim, que eu acho que sempre me atraiu, e eu já queria fazer um edit dessa música um tempo atrás também, nesse esquema, vou fazer um edit para eu tocar. Que coincidência boa, hein? E aí, quando rolou, né, esse convite, né, foi um convite, na verdade o João já estava lá meio que com vários remixes meio que bem encaminhados, aí na época o Diogo Ascioli, que é muito amigo meu, e é muito amigo do João, eu também já conheço o João há muito tempo, é meu amigo há muito tempo, mas o Diogo é muito próximo dele, e o Diogo sugeriu do João me chamar para fazer um remix. Aí ele falou, e aí, Ney, você quer fazer? Eu falei, óbvio, né? Ele falou, tem alguma música que você prefere, que você tem na tua cabeça? Eu falei, cara, Corre Corre. Tipo, é uma música que eu realmente tenho na minha cabeça e sempre tive vontade de fazer alguma coisa com ela. Aí ele falou, não, beleza, então vou te mandar. Aí você recebe as partes abertas da música, é uma coisa emocionante, assim, né? Você escutar a voz da Rita, todos os instrumentos separados ali, você realmente recebeu. Isso é um registro histórico absurdo, né? Então foi ouro, puro ouro ali. Foi para mim, acho que um dos trabalhos mais legais, assim, que eu fiz como produtor, assim, acho que foi esse remix aí, acho que foi uma coisa... Eu vou deixar esse remix na descrição do vídeo aqui, do Spotify e do YouTube, mas assiste até o fim, depois você vai ouvir essa interpretação do Ney nesse álbum. Aliás, Rafinha, João Lee, cara... João Lee, é outro cara também. Anota aí pra gente ligar pro João, verdade. cara. Será que ele bate um papo? Com certeza, cara. Não sei se ele bate um papo. Isso tem história, hein? Eles têm história, viu? Vai ser legal, vai ser legal. já dividi cabine com ele também. Olha lá. Ô Ney, esse lance de economia da atenção, você participa disso, de chamar atenção na internet? Cara, acho que eu faço o básico do básico, assim, O que é o básico? Cara, eu divulgo os lugares que eu vou tocar, acho que isso a gente tem que fazer. Super legal. Né? Acho que tem DJ que às vezes esquece um pouco disso, isso é super importante, você usar suas redes sociais para você falar onde você vai tocar. Agora, eu não costumo fazer, por exemplo, eu acho que eu até já fiz, de repente esse post que eu fiz do lance do disco da Elis Regina foi um post que eu queria falar desse disco que tinha Aprendendo a Jogar, e eu queria falar desse disco. Então, às vezes eu faço umas postagens falando de algum disco que eu gosto muito. Eu não tenho a desenvoltura, sei lá, do Júlio Torres para falar, que nem ele faz no canal dele, que eu acho muito legal, por exemplo. Super legal. Mas eu tento botar alguns conteúdos que eu acho legal, assim, tento fazer uma coisa muito natural. Eu entendo que hoje em dia precisa um pouco aparecer, principalmente no nosso mercado aqui no Brasil, acho que as pessoas também têm um pouco disso, de querer ver. Mas eu cuido das minhas redes sociais, então eu faço tudo meio que do meu jeito. Eu tento programar as coisas que eu vou fazer. Tinha uma coisa que eu gostava muito de fazer, que era eu tinha um programa mensal na rádio na Manteiga, que é uma rádio que hoje em dia... É uma delícia fazer rádio. Parou, infelizmente, né? Infelizmente na Manteiga parou, mas era uma coisa que, cara, eu gostava muito de fazer, porque ficava os sets lá, era uma coisa mensal. Eu tinha um convidado por mês, ou às vezes eu chamava 2 convidados. E era sempre uma oportunidade de eu chegar, mostrar, fazer um set, né? Eu sempre fazia um set com coisas que eu tinha comprado ou recebido promo, que fosse naquele mês. Então eu tinha um pouco essa coisa de ter essa relação de um programa de rádio mensal, que era uma coisa que eu gostava muito. E infelizmente não tenho mais. Mas é isso, no final das contas eu tento fazer meio que esse básico, de mostrar as coisas que quando tem uma música nova, eu quero mostrar que eu estou fazendo, o que vai sair, e falar das gigs, mostrar
algumas coisas... Eu uso meu Instagram de uma forma muito mais profissional do que pessoal, mas eu posto algumas coisas também pessoais que eu acabo fazendo, eu até posto. Ô, Ney, essa fragmentação de gêneros na música eletrônica, e uma segunda questão, o funk music, o funk brasileiro na seção do Beatport. Como é que você recebeu essa notícia? E o que você acha da fragmentação desses gêneros, dos subgêneros, dos subgêneros, dos subgêneros? Cara, eu acho que o funk tá ali no Beatport, acho que é mais do que merecido ter essa... Por mais que não seja um estilo que eu tenha uma pesquisa, eu acho que foi super bem-vindo, porque de fato é uma música eletrônica brasileira, com influências de outros sons, do Miami Bass, mas hoje em dia até tem uma estética um pouco bem particular, né? Então eu acho bem importante. Agora, no resto ali, quando você entra no Beatport, falando até do Beatport mesmo, são muitos gêneros, né? Eles colocaram muitos gêneros ali. Tem 5 listas de 10, assim. É muita coisa. Eu acho que isso serve mais para você catalogar para a loja mesmo. Acho que sempre teve um pouco desse papel do catálogo da loja, de querer dividir tanto assim, né? Tipo, hoje já tem muita música saindo, né? É muita coisa. Muito. E você fica perdido, né? Se você não direcionar bem a sua pesquisa, você vai perder muito tempo escutando coisa ruim no meio. Então, não sei, talvez esse lance de ficar fragmentando demais é para talvez direcionar mais a pesquisa de algumas pessoas que querem ficar mais focados numa coisa só. Eu, como sempre gostei de pesquisar muita coisa diferente, né, para mim eu acabo nem ligando tanto, assim, eu vou escutando e nem presto muita atenção na coisa de, tipo, até esse gênero específico aqui. Eu vou meio que escutando dentro dessa minha forma de pesquisar, independente de como eles nomeiam isso. Acho que hoje em dia até deve ter muito AI que está colocando lá o que é o teu som, né? É até esquisito, né? Até esquisito. Tem música minha que estava lá como... Progressive House. Não, tinha uma que estava como New Disco, e não era New Disco. Ai, meu Deus. Se você for fazer um set hoje de House, você entra primeiro no Track Source ou no Beatport? Ou nenhum dos dois? Ah, cara, eu entro nos dois. Eu acho o Beatport, assim, tem muita... Eu acho que é uma... Eles têm um catálogo muito grande e acho que a forma de navegação do Beatport eu acho boa. Eu gosto da forma Sempre de navegar. Sempre boa. Eu acho que tem muito essa questão de você conseguir navegar entre artistas e gravadoras de uma forma muito, muito rápida. O player é muito bom, tal. Então, tem muitas coisas que no TrackSource, por ser uma plataforma talvez mais voltada para o house, vai ter coisas que você vai encontrar só lá. Tinha uma loja que eu gostava muito antes, que era What People Play. Ah, boa. Mas essa Alemã. Loja, eu acho que era alemã. Alemã. Só que ela acabou, né? Nunca mais vi mesmo. Não existe mais. Então, eu acho que o Beatport tem um papel legal ali, pelo menos nessa parte de você fazer a pesquisa de uma forma muito intuitiva. Ô Ney, eu vejo você, de fato, com uma longevidade de carreira muito legal e com raízes profundas onde você se envolve. Isso me mostra que você é um cara muito verdadeiro e honesto com seus princípios. Parabéns desde já e mais uma vez obrigado por estar aqui, Ney. E se você está gostando do papo, já curte e se inscreve. Estou falando e vou falar de novo. 2,2 milhões de visualizações em todas as nossas plataformas e inscritos precisa subir. Então a gente conta com você. Eu e o Rafael estamos aqui às quartas-feiras, 8 da noite, trazendo conteúdo de muito valor para você, tá bom? Se inscreve aí. Ô Ney, e dito isto, né, com a sua profundidade, as suas relações, os teus princípios, a longevidade sempre, né, porra, quantos anos? 20 anos mais, né? 25. 25 anos, cara. O que você transformaria nessa cena que você viu todos os ciclos grandes acontecerem de trás para frente? O que você mudaria na cena? Eu faço pergunta para todo mundo, tá, Ney? Cara... Eu queria muito saber a tua opinião pela sua longevidade na cena. Não sei, eu acho que esses ciclos eles acontecem de uma forma meio que natural. Eu acho que o lance dos clubes, por exemplo, né? Hoje em dia eu gostaria de ter uma cultura de clubes forte acontecendo novamente, né?
E ter, né, o lance das festas undergrounds mesmo, de você poder ir pela música mesmo. Acho que eu sinto um pouco de falta disso, as pessoas irem interessadas em escutar música nova. Porque, aí eu não sei, isso é uma coisa que não daria para mudar, né? Mas quando a gente ia numa festa ver um DJ tocar, a gente sabia que aquele DJ ele ia mostrar uma coisa nova pra gente, né? Uma música que você não conhece, que você nunca ouviu. Ah, sim. Então eu acho que hoje em dia, com tanto acesso à informação, as pessoas às vezes estão deixando de ir nos clubes para escutar talvez a música na casa dela, ou enfim, ela está deixando de ir talvez numa festa com a curiosidade de escutar coisas novas, que por causa disso, por ter muita informação hoje em dia disponível, né? Então, se você tivesse o poder de mudar algo, seria... Então, é difícil, né? Não sei se daria para mudar alguma coisa nesse sentido. Acho que... No comportamento? Eliminar algumas plataformas? Não plataformas. Mas, cara, aí eu volto para aquele ponto que eu falei do lance do celular. Eu acho que você, de certa forma, estimular as pessoas a usarem menos o celular nas festas, eu acho que faz diferença. Eu vejo isso acontecer, assim, ó, você vai lá no... A vibe muda toda. Completamente. Você vai muita gente fala do Berghain, né, do Panorama Bar, lá que você chega lá, os caras colam um adesivinho, mas isso não é só lá. Praticamente todos os clubes em Berlim que você for, eles falam para você não usar câmera. Não é para você usar câmera. Em outros lugares, mesmo na França também. Te olha feio. Oh. Não é para você ficar filmando as coisas, né? Eu entendo que alguns registros é legal você ter. Eu teve uma época que eu parei até de repostar quando estavam me marcando, porque eu falei, putz, cara, não sei se é tão legal ficar mostrando. E tem tipo assim, uma opinião, eu acho que é um pouco de saturação, eu acho que vai começar a saturar já isso entre as pessoas já nos shows, porque você acaba vendo que acaba não sendo uma coisa muito mais real da pessoa que tá ali curtindo, porque você vê, tipo, literalmente para todo final de semana você tem um stories novo dizendo que você tá em tal lugar, ou você tá ali, e não, tipo, você sair pra, final de semana sair pra curtir um som, fui eu, meus amigos e minhas amigas aqui, a gente saiu pra curtir um som mesmo, fui lá ver o Ney Faustino, Faustini, fazendo um set de músicas versáteis, saca? Então, tipo assim, eu acho que vai chegar essa saturação. Todo mundo já tá sacando que tá chato de você ir na festa, cara, você quer ele gravar, mas e o resto que você quer curtir? Porque também tem as pessoas que vão pra curtir, né? Tem isso. Cara, eu tô vendo um movimento, acho que o Ney tá certo, cara. Eu acho que os próprios DJs têm que incentivar isso também, sabe? Vamos dançar, galera? Desliga um pouco. Meio... pode até parecer contraditório, até, né? Você fala, poxa, beleza, você está falando isso, mas você vai lá e reposta o que te marcam. Não, eu até reposto algumas coisas, porque a gente sabe que as pessoas querem ver o que aconteceu numa noite que você foi tocar. Então a gente fica um pouco refém dessa situação, mas assim, eu também não fico repostando tudo, eu reposto algumas poucas coisas. Eu evito mostrar a pessoa que está na pista. Geralmente, quando alguém vai postar alguma coisa minha, eu prefiro que poste alguma coisa que não aparece as pessoas na pista, porque às vezes você expõe as pessoas que estão na pista para situações que elas não querem estarem sendo expostas. A pessoa às vezes está na pista lá, ela está se jogando na pista lá. Quer ficar low profile. E ela não quer aparecer, entendeu? Então, acho que às vezes a gente invade um pouco a privacidade das pessoas nesse sentido. Então, eu acho que eu sinto um pouco de falta disso, de você respeitar também a privacidade de quem está numa festa querendo se divertir e não quer aparecer, né, dentro de uma imagem, de um story. Às vezes a pessoa está lá fazendo uma coisa que compromete ela, sei lá, fazendo o quê, mas comprometendo ela. Então, sei lá, eu acho que o que eu sinto, o que eu gostaria de ver, e felizmente acho que tem lugares, ambientes que a gente ainda consegue ver muito isso, mas perdeu também em vários outros ambientes, é a conexão com a música mesmo. É você chegar e falar, quero escutar esse set, quero pegar um DJ aqui que vai fazer um set de 3, 4 horas, vamos escutar o que ele vai fazer nessas 3, 4 horas aqui, a construção que o DJ vai fazer nessas 3, 4 horas e se jogar nessa experiência mesmo. Entendeu? É isso. Ô Ney, você acha que a cena é mais política ou menos política dos anos 2000, atualmente?
Eu acho que... Cara, eu acho que é parecido. Eu acho que é parecido. Na verdade, no final das contas, muito do que você... as pessoas criam conexões dentro da cena, né, digamos assim. Então, eu acho que hoje em dia tem essa coisa de você... Antigamente, você tinha que ir nos lugares para conhecer as pessoas, e essa política, né, era você ir lá nos lugares e conhecer as pessoas pessoalmente. Quer tocar aqui? Vem no baile primeiro. Vem aqui, vem conhecer, vem ver isso. Vem ver qual que é a da nossa festa, vem ver o que é o clube que a gente tem aqui, qual que é a proposta, para você também não chegar lá e você saber, realmente você saber que você está valorizando aquilo que está acontecendo ali. E acho que hoje em dia tem um pouco disso, das pessoas não fazerem muita questão de fazer essa coisa, pô, quero tocar nisso aqui, mas eu nunca fui na festa, nunca vi o lugar como que é. Só no WhatsApp ali? Entendeu? Eu acho que é importante você ter essa conexão, acho que no final das contas... Tem que estar presente. Cara. No final das contas, muito do nosso trabalho, óbvio, que é você tocar e apresentar a música, fazer o trabalho do DJ, mas você tem que criar essa relação, e assim, não é bajular, não é você puxar o saco de ninguém, acho que é você você ser você mesmo, você ser autêntico, e você mostrar que você gosta daquilo lá. E, pô, tem um monte de festa que eu já fui, que eu nunca toquei, e beleza, não é porque eu nunca toquei que eu vou deixar de ir. Você foi pelo prazer, né? Eu vou lá pra ouvir os DJs, eu tenho esse prazer até hoje, né? Felizmente, pô, isso é uma coisa que eu tenho. Quando eu tenho um final de semana de folga e tem um DJ, uma festa que eu gosto, eu vou nessa festa, independente de qualquer coisa. Então, para mim também, sempre foi uma coisa meio, pô, eu vou lá, vou prestigiar, mas também vou prestigiar porque eu gosto. E, obviamente, se eu tiver interesse de tocar nesse lugar, também acho que ajuda, né? Ô Ney, você citou desde os primeiros 5 minutos do podcast ali a questão de Detroit, né? Você trouxe uma profundidade, assim, porra, que eu amo também, o Rafinha ama também. Mas hoje a gente sabe que o consumo de tendências é muito rápido, assim, né? Como que você acha que a sustentabilidade cultural da parada, e eu sei que você se preocupa com isso, pela curadoria de discos que você tem, por exemplo, vai chegar em que momento, cara? Música de 2 minutos? A gente falou de Mudman aqui com 12, 13, 15 minutos de música, né? Como é que você lida com essa curadoria nos dias de hoje, com músicas novas, tão curtinhas e tal? E isso, de alguma forma, te faz evitar um pouco de ouvir essas tendências de consumo rápido? E você volta para as tuas origens? Como é que é esse equilíbrio no dia a dia, assim? Eu, na verdade, assim, acho que independente da questão da duração da música, às vezes, beleza, tem muita música que é rápida, mas também tem muita coisa do trend, assim, de ter um estilo que agora tá bombando. Ah, não, porque os DJs no festival tal estão tocando isso aqui. Isso é passageiro, né? Se o DJ está tocando aquilo lá, ele fez uma pesquisa para chegar naquele lugar, ele não ficou seguindo a tendência para chegar lá. Alguns vão começar a seguir a tendência. Eu prefiro manter a minha pesquisa dentro de uma coerência musical minha. Então, por exemplo, Detroit é uma coisa que eu acho que Detroit nunca teve. Ah, Detroit está na moda, né? Acho que Detroit está lá, sempre teve lá. Os artistas de Detroit, cara, os caras, muitos deles não têm tours, grandes tours, não são DJs que estão viajando o tempo inteiro, são caras que fazem muito da cena local deles lá em Detroit, né? Então, eu acho legal você tocar nesse ponto porque não vejo isso como Detroit ter sido uma... Putz, vai virar uma moda Detroit. Felizmente, eu acho que não vira uma moda. Acho que é uma coisa que tá lá, você toca, você gosta daquilo. E continua lá. E continua do jeito lá. que é. Do jeito que é. É muito verdadeiro, né? Então, e acho que Chicago também tem um pouco disso. E acho que são estilos que, assim, sempre vai ter uma coisa nova, mas... E acho que isso vai também... Eu gosto muito do som inglês, né? Porque, além de ter tocado drum and bass, eu gosto do house inglês, gosto daquele tech house inglês também, ou... Enfim, coisas que têm essa influência também. Tech house inglês, para mim, é o melhor que tem. Eu gosto bastante. Mas eu acho que eu evito muito esse... putz, mas isso aqui é o som que está na moda agora. Cara, daqui a pouco isso vai passar. Eu não vou tocar isso aqui para agradar um... Pode ser que tenha uma coisa legal nesse som da moda que eu goste e posso colocar no meu set? Pô, beleza. Então, se eu gostar da música, eu posso até tocar uma dentro dessa linha de som aqui, eu posso botar no meu set porque eu gostei. Genuinamente eu gostei.
não vou tocar porque eu quero seguir essa tendência, entendeu? É isso. Eu acho que tem muito essa questão. Inclusive, eu toquei em Detroit em 2023, Uau! eu toquei num bar lá, que é o Motor City Wine, que é um bar. Uau! Cara, eu fiz uma tourzinha de 5 datas nos Estados Unidos em 2023 e eu fechei essa data lá no Motor City Wine, que é um bar de vinhos que tocam a galera de Detroit lá. Os caras de Detroit tocam lá. E, cara, a atmosfera da festa, tipo, muito única, assim, sabe? Você vê a galera se jogando, assim, é um clubezinho pequeno e você sente realmente a O que atmosfera você de tocou lá. lá, Ney? Cara, toquei house, basicamente house. Caramba, meu. O dono lá do bar, inclusive, tocou no mesmo dia que eu conheci ele, foi o Rafael Moraes que fez essa conexão pra mim. Ah, um beijo, Rafael Moraes. Pô, Rafa- Aliás, o Rafael tá. A gente vai gravar um Rafa em breve, viu, galera? Um seleta de house music. Pô. O Rafa é um cara que, puta, conhece muito de house de música em geral, e ele me fez essa conexão com o David, que é o dono desse bar lá, e foi uma baita experiência, porque eu fui lá para Detroit para tocar nessa data, fiquei mais 2 dias, então eu saí para comprar disco com um cara local lá, onde eu foquei em comprar algumas coisas de música eletrônica, mas eu também fui para um garimpo de funk soul deles ali, eu comprei uma porrada de 7 polegadas, trouxe uma mala cheia de disco de 7 polegadas, porque era um foco que eu falei, cara, aqui é o lugar que tem muito isso. Eu quero voltar para lá em breve. É um grande sonho realizado, né? Porque tocar em Detroit foi uma realização. Se você é DJ, essa história você tem que pesquisar, você tem que estudar a história do House e Techno, e tem uma história aqui curta de Detroit, que quando os caras de Detroit perceberam que tinha encontrado um tipo de som específico, o mercado ainda era muito pequeno, e eles estavam ali e tal. E eles começaram a criar várias gravadoras e vários nomes diferentes de produtores para mostrar que a cena era grande. Isso há muitos anos atrás. Então, o Ney falar de Detroit aqui me lembrou isso, quis compartilhar com vocês também. Que coisa demais Detroit, cara. Meu Deus do céu. Um amigo meu teve lá também o ano passado. Aliás, é uma cidade que eu não conheço, cara. O dia que eu tiver a oportunidade de ir, com certeza eu tenho que ir. O Jorge Active, não sei se você lembra dele. Ah, sim, lógico. Ele foi pra lá, acho que realizou um sonho também, porque aquele é o Underground Resistance O total. O Jorge é um cara que conhece muito do som de Detroit. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Que coisa boa falar de Detroit, cara. Meu Deus do céu. Como é que é o Ney Faustini com tecnologia, cara? Software, não tô falando de rede social, tá? Tô falando de hardware. Cara, eu sou muito de usar as coisas internas mesmo ali no Ableton. Eu tenho... Windows ou Mac? Uso Mac. Mac. Eu sampleio muita coisa, então eu não... Assim, a parte de máquinas, eu não exploro tanto. Deveria explorar mais, eu acho que é uma coisa que eu ainda preciso parar e estudar um pouco mais. Eu tenho lá uma TR-8, que eu já usei para algumas coisas, tal. Que legal. Tem o Volcabits, que eu já usei também. Mas eu tenho muita coisa de usar os plugins, né? Então eu comprei o pacote lá da Korg, comprei já vários pacotes de plugins para ter dentro do... Tudo originalzinho. Cara, a maioria das coisas que eu tenho é original. Às vezes eu testo um plugin para ver se eu gosto e tal, mas eu geralmente, sei lá, eu lembro que eu comprei esse pacote da Korg lá no Black Friday e paguei um preço bem... Ok, e eu acho bom você não ficar baixando um monte de coisa, porque senão você perde um pouco do foco e você não explora tão bem as ferramentas que você tem. É verdade. Né? Então, e cada um desses já tem uma afinidade. Né? Você tem que pegar a biblioteca lá, explorar e tentar entender. Tem vários ali que eu nem abri direito, eu preciso nem explorar. Então, você começa a baixar um monte de plugin, um monte de coisa, você fica meio perdido. A não ser que você queira uma coisa muito específica e você acha essa coisa específica, beleza, vai lá e baixa aquilo lá e beleza, mas... Eu sou um pouco como você, sabia? Diferente do meu sócio Rafael aqui. O cara é um nerd de hardware, de tecnologia. Tem gente que tem esse caminho, esse viés, né? Tem. O cara abre, quer ver e... Eu admiro isso em você, queria ser um pouco mais assim. Talvez o Ney também. Eu gosto, mas eu gosto de abrir ali o Ableton e ter as ferramentas meio que à mão ali, sabe? E você tem um clássico, que é o Korg, tem o M1. Sim. O M1 é o piano clássico do house, né? Sim. Então, tipo assim, mas é interessante muito isso, que nem o Michel falou assim, eu mesmo sou um cara que, tipo, tem vários, eu uso Mac, Windows e Linux.
O Linux quando eu tô precisando muito de alguma coisa. Mas o Windows, tipo, tem vários softwares que eu utilizo ele ao mesmo tempo ali, mas nesse ultimamente eu tô mais priorizando aqueles, assim, acho que eu vou usar este, para na parte de edição de vídeo, que eu trabalho com edição de vídeo e áudio, eu falei assim, vou trabalhar esses dois aqui para áudio. Utilizo bastante o Suno, que é uma inteligência, uma AI para fazer música. Utilizo também, porque eu utilizo ele para fazer trilha. E o Adobe Cast, ele que faz tirar os hummers. Falando em Suno, você já experimentou o Suno? Já ouviu dizer sobre isso? Cara, já olhei, mas nunca experimentei. A única AI que eu usei até hoje foi o Moisés. Inclusive uma música que eu lancei. Nossa, você é raiz mesmo, hein? O Moisés. O Ney é raiz, né, cara? Moisés, cara, esse cara é um gênio, cara. O Moisés, cara, e você sabe que agora no Ableton tem um plugin ali do Ableton nativo que faz o trabalho do Moisés, de separar as coisas. E tem uma coisa muito doida e interessante que nem a gente trouxe aqui o Rick Daniels. Ele é o cara que mais conhece. Aliás, se você não assistiu o episódio com o Drunk Daniels, após o Ney Faustini, vai assistir. Muito bom. Muito bom. Aí, através deles, a gente descobriu que a galera do Moisés são uma equipe brasileira. Não sei se você sabia disso. Não sabia. É uma equipe, acho que do Nordeste, alguma coisa assim. Eu vou falar Nordeste porque eu sei que é do Nordeste, agora não sei se é na Bahia, se é no Ceará, se é em Pernambuco, mas é uma galera que produz e, tipo assim, são todos músicos. Então, por isso que é muito, tipo assim, eles são engenheiros e músicos que entendem ali da parte de software. Já o Suno são programadores mesmos que fizeram captação de dados musicais lá, enfim. Mas é interessante isso, porque o Moisés, cara, ele é um software muito bom, dá pra você criar vocal, criar muita coisa ali dentro. Eu não exploro ainda tudo que deveria explorar. Também acho que é uma coisa que eu preciso parar, dar uma estudada mais. O Suno mesmo, eu quero chegar um dia e tentar entender algumas coisas que dá pra fazer. Hoje é o dia certo. O Rafael tá com 27 álbuns prontos. Não, mas é interessante abrir a cabeça para isso. Total. Porque às vezes eu também eu acabo conversando com outros amigos que trabalham com áudio ou trabalham com produção. A gente tava até aqui, o Rafa, um amigo nosso, que ele até o Michel falou assim, cara, ele canta, por que você não pode vender a sua voz ali dentro do Suno? Sim. Então, e para DJ é muito doido pelo lance de você, cara, às vezes você quer colocar sei lá, uma coisa para encaixar, um vocal ali para fazer. É interessante. São ferramentas que, sim, com certeza, que mais auxilia, mais soma do que tipo, vai roubar. Aliás, fica um insight aqui, né? Se o cara é músico, se o cara é cantor, ele pode, né, oferecer a tocada dele, a voz dele para essas plataformas. Exatamente. Em vez de ficar de fora do jogo, porque é um jogo que vai acontecer, né, Ney? É o new game. A gente teve, game. Quando chegou o CDJ-100 ali, ninguém esperava que ia chegar um CD player com pitch, pô. A gente tava no vinil, se não tivesse atualizado, né, Ney? É verdade. Ô, Ney, é uma pergunta bobinha, assim, mas é engraçadinha, talvez. Como é que você lida com pessoas ali pedindo música e tal? Se tiver um bom senso, você ouve. E se a pessoa vem de mal educada ali, pedindo uma coisa que você não toca? Como é que é o teu limite, assim, de interação com aquele pedido de uma pessoa? Incomodando o DJ ou não? Depende de como você vê isso. Isso é uma coisa que me incomoda bastante, cara. Incomoda porque ali, geralmente, quando eu tô tocando, eu sou um pouco mais introspectivo, podemos dizer assim. Não sou muito extrovertido. Então, obviamente, eu tento criar minha conexão com a pista, né? E aí, se vem alguém me pedir uma música, você meio que dá uma cortada nessa sua brisa de você estar ali na conexão com a pista, alguém chegar e pedir alguma coisa. Distrai. Você distrai. Você está ali focado no seu trabalho, a pessoa chega e fala... Então, assim, cara, eu acho que até entendo alguns contextos, né? Você vai tocar, às vezes, num lugar pequeno que você tem muita proximidade com o público ali. E também não tem aquela coisa, não é uma pistona grande e tal, é uma coisa que tem ali, uma coisa mais dispersa. E a pessoa vem trocar uma ideia com você, beleza, acho que aí é super de boa, dá pra chegar, trocar uma ideia, a pessoa fala, pô, alguns desses bares que eu vou tocar vinil, você tem uma proximidade muito próxima ali com as pessoas que estão ali tomando um drink e tal, a pessoa, você toca um disco, a pessoa, pô, que disco que é esse? A pessoa vem, eu troco uma ideia mesmo. Aí é legal. História, né? Aí é legal, você vem, troca uma ideia, fala do disco, pô, esse disco aqui eu tenho, a pessoa chega, tem esse disco aqui.
Não, aí você tá Nesse falando- aí caso, beleza, né? nesse caso, aí eu acho legal. Tipo, a pessoa fala, pô, isso aqui, aí eu falo, pô, você gosta dessa música? Eu vou tocar ela. Agora você tá lá. Conhece? Agora quando você tá num contexto ali de tá, putz, lá fazendo a pista, tal, você tá num clube, a pessoa chega e pede uma música, ou vem com o celular, assim, né? Aí dá uma quebrada e é uma coisa que me incomoda. Eu geralmente tento ser bem, assim, não sou muito ríspido, mas eu, tipo, meio que dou uma cortada, falo, ó, tenho, tal, depois. Tento ser assim, entendeu? Mas Depois. cara, é uma coisa que me, é uma coisa meio chata. Aí você chega pra pessoa, você chega pra pessoa, não, eu esqueci. Qual que era mesmo? Esqueci. Eu vou colocar Não, na e é- próxima. Não, e aquele, putz, meu aniversário do meu amigo, Vou colocar aqui. você tem uma música de aniversário? É, Pô, comprou o camarote ali, ó. Ô, Ney, a nossa vida não é muito normal, assim, de uma família tradicional, né? A gente tem horários criativos instantaneamente, espontaneamente, né? E esse faz muito parte do nosso biotipo, né, cara? Nosso comportamento no dia a dia. Como é que você lida dentro do normal, no seu dia a dia, né? Como é que é esse momento? Por exemplo, você tem um insight 3 da manhã, às vezes, saindo de uma gig, você já vai, pô, não, preciso dormir e tal. Você é um cara Caxias nesse sentido, de manter um ritmo de horário, ou você é um cara mais open, assim, tipo... cara, eu sou um pouco mais aberto essa questão de horário. Eu sempre tive uma coisa de não conseguir dormir muito cedo. Desde a época do colégio, assim, eu tinha uma dificuldade de dormir cedo. Mas estamos falando do quê? De 2 da manhã ou de 11 da noite? Assim? Porque muda um pouco aí. Né? Lá atrás era meia-noite, 1 hora. Hoje em dia, cara, eu durmo lá por umas 2 da manhã. Aí eu tento dormir umas 7 horas. Mas 2 mesmo ou 4? De dias, dependendo. Se eu estiver trabalhando no estúdio e a coisa estiver fluindo, eu Vai vou. que vai, né? Aí eu vou. Porque não é sempre. Vai ter dia que você vai estar, putz, meu, tá rolando, rendendo. tá legal. É. Aí você vai, dá aquela esticadinha, às vezes tá mais cansado e você vai. Eu tenho uma rotina de também manter, atividade esportiva, eu sempre fiz na minha vida inteira. Manter uma rotina que eu consiga ter uma coisa saudável também, né? Independente dessa questão do horário, de tentar fazer uma coisa que eu vou, por exemplo, durante a semana, eu gosto de, quando eu vou tocar, eu gosto de tomar um drink ali, ou um gin, ou um vinho, dependendo da situação. Durante a semana eu praticamente não bebo. Eu evito beber durante a semana para ficar mais focado nas coisas que eu tenho que resolver durante a semana. E hoje em dia a recuperação de você encher a cara no dia seguinte com a idade, depois dos 40, é ruim, né? Demora muito mais, né? Então, nem parece que tem 40. Um pouquinho mais, né? A gente que o diga. Pois é. O metabolismo já não é mais o mesmo. 2 dias para recuperar, né? 2 dias. Antes era 1, hoje é 3. Não, Você vai ficar... Às vezes tem final de semana que eu tenho que pensar para tomar uma cerveja. Não, o Rafael grava o podcast, já fica 2 dias em off. Não, hoje a gente tá gravando numa segunda-feira, né? Eu falei, cara, quando a gente marcou para segunda-feira, eu falei, caramba, será que segunda-feira eu vou estar... Porque eu toquei na quinta e toquei no sábado. E a segunda-feira é quase que o domingo dos DJs, né? O nosso domingo. Aí eu falei, bom, será que eu vou estar descansado na segunda? Eu tô descansado, tô super descansado, mas foi uma semana puxada, que eu toquei na quinta e toquei no sábado. Então você fica com aquele horário meio... Você não sabe se na segunda você vai acordar tão bem. Eu sempre falo assim que eu começo a regular na terça-feira. Tipo assim, na terça-feira, quando eu acordo, eu começo a regular. Segunda-feira sempre é arrastado. Eu parei de viajar, acompanhar um pouco os DJs também pra ter um pouco mais desse momento em casa. Assim, porque é bom. Cara, não tem nada. Ó, esse final de semana eu fiquei em casa, tranquilo, só assistindo vídeo, assistindo corrida antiga. Eu gosto de assistir corrida antiga de Fórmula 1. Eu também. Você gosta também? Eu sou o automobilismo é uma coisa que pra mim... Nossa, Ney, então a gente tem muita coisa em comum aí pra conversar. Olha ele aqui, ó. Ah, sim. Tem o Rubinho ali, tem o Rubinho da Stewart. Da Stewart ali também. E tem em casa do Max Verstappen. Olha lá. Ô, Ney Faustini, o ego já te atrapalhou? Cara, eu acho que sim, né? Acho que o ego, ele tá ali. Acho que você vai ter momentos que ele vai te dar vai te pregar uma peça ali. Acho que é uma coisa que a gente tem que ficar sempre atento, né? Tem alguma história pra compartilhar com nossa audiência? Cara... Porque me parece que o ego hoje é a palavra da década, cara, assim, no meio artístico. Antigamente era menor esse ego.
Ou a gente não percebia tanto, mas hoje parece que tá atrapalhando muito. Eu acho que assim, o ego a gente tem que saber lidar com ele, porque a gente todo mundo vai ter o ego e vai ter que saber lidar e não deixar ele te atrapalhar. Eu acho que, cara, se eu lembrar de uma história assim, talvez, quando eu estava começando ainda a tocar, estava ali meus 2 primeiros anos tocando drum and bass e tal. E eu acho que nesse momento que você começa a tocar, acontece muito de você ficar querendo se provar, né? Você quer, putz, tô tentando me inserir nesse mercado e quero mostrar que eu sei fazer um bom trabalho, tal. Então, pô, eu quero tocar nos horários principais. Você fica naquela ansiedade de tocar nos horários principais e querer se emocionar, às vezes vai fazer aí entra também aquela questão de fazer o warm-up e você às vezes fazer um warm-up que você não fez tão bem. Porque você se emocionou e você quis fazer um set que não era para aquele momento. Acontece. Então eu acho que esse é um exemplo que pode ter acontecido ali. Com certeza já teve outras situações que eu acho que o ego pode ter me atrapalhado, mas esse é um caso que eu acho que eu lembro porque é um caso que pode acontecer com qualquer um, e acho que ainda acontece, né, de você falar, não, eu quero mostrar o meu trabalho aqui nesse horário, e tem horas que não, você tem que tirar o ego de lado e falar, não, esse aqui é o horário que vai ter menos gente na pista mesmo, eu não vou me emocionar, vou fazer a coisa do jeito que tem que ser feita, entendeu? Vou entregar seriamente, vou divertir quem estiver lá. E é isso. Esse é um profissional. Ô Ney, tem algo do início da carreira que você achava que era uma mentira e hoje você vê que é verdade? Assim, tipo, que a vida te mostrou que você estava errado lá no início? Sei lá, uma coisa que você não acreditava e tal. Cara, eu acho que não, assim, não lembro nada muito específico. Acho que a gente, né, falando da nossa geração, né, a gente viu tantas transformações nas coisas, né, como as coisas foram mudando. Então, muitas certezas que a gente acha que a gente tem em determinados momentos, a gente vê que a gente estava errado, que não era, a coisa não era muito por ali. Uma frustração, então, Ney? Uma frustração. Você se lembra de alguma? Ou de um erro? Cara... Porque assim, 25 anos de história, né, Rafa? Pô, você ouviu... Você viu de tudo já, cara. Cara, eu acho que eu lido de uma forma tranquila, assim, mesmo que com coisas que possam ter sido erros ou possam ter sido decisões equivocadas na minha carreira, assim, eu não me arrependo, não tem nada que eu olho para trás e falo, putz, mas isso aqui eu podia ter feito diferente. Eu acho que foi daquele jeito porque tinha que ter sido e não fico, tipo, chorando muito leite derramado de alguma situação que não foi tão legal. Então eu acho que a gente, na nossa carreira, a gente toca em alguma festa, que, acho que pode ter situações de que você toca numa festa e você fala, putz, cara, essa festa não foi a entrega que eu queria ter dado nessa festa. Eu acho que eu não me conectei legal com aquela pista. Hein? Isso é muito ruim. E a gente se cobra muito, né? A gente se cobra e eu acho que assim, não é sempre que você vai conseguir entregar aquilo que você quer. Você vai ter festa que você vai chegar, você vai tocar e não vai ter sido aquilo que você esperava. E engraçado que seus amigos falam, pô, foi animal, tesão, não sei o quê, mas dentro de ti... E às vezes você não... tem aquela genialidade, putz. E é legal você receber, já aconteceu, isso é uma coisa que acontece mesmo, você fala, putz, cara, não curti tanto o meu set hoje, mas a pessoa, não, foi ótimo, mas você fala, meu, com você mesmo, você fica... Então, eu acho que esse tipo de situação vai acontecer, eu acho que acontece, vai acontecer de novo, isso é uma coisa que acho que a gente fica... Eu acho que o DJ, quando fica mais experiente, ele começa a entender que vai ter festa que você vai tocar, que vai ter pouca gente, que não vai ter vibe, você vai chegar lá, você vai fazer o que você puder, você não vai conseguir fazer aquela pista funcionar do jeito que você imaginava. E tá tudo bem, às vezes não é, às vezes pode ser você, às vezes pode ser você não conectou com a pista, que acho que isso é uma coisa muito importante, você ter a conexão com a pista, com o lugar, com tudo. E às vezes, cara, vai ter um dia que você vai estar com o carisma negativo, assim, você não vai conseguir. Ô Ney Faustini, você disse mais sims ou mais nãos na sua jornada? Porque são 25 anos de longevidade, considerado um dos melhores DJs do Brasil. Eu acho que... Como é que é esse equilíbrio de sims e nãos aí para propostas?
Cara, eu acho que é equilibrado. É difícil dizer se eu falei mais sim ou mais não. Eu acho que talvez mais sim, porque na real, dentro desse nicho, né, eu acho que não são tantas oportunidades que a gente acaba tendo no nossa carreira, assim, gig, você fala, putz, eu vou recusar essa gig aqui, por exemplo. Ou vou recusar, uma coisa que às vezes eu recuso, a pessoa me chama, putz, vou lançar esse single aqui, eu queria um remix seu. Às vezes eu falo, não tô agora para fazer um remix, eu quero focar nisso aqui. Aí é uma questão minha mesmo, de eu chegar e falar, putz, eu quero focar... Não tô no momento. Não tô no momento para fazer esse remix. Agora, por exemplo, gigs, é difícil você chegar e recusar uma gig, a não ser que, sei lá, a pessoa te chama para tocar, oferece um cachê que você fala, não, desculpa, isso aí não vai dar. Mas, no geral, acho que dá para dizer que é equilibrado, os sims e nãos. Sei lá, alguém me chama para tocar numa festa que eu acho que não tem um contexto que vai caber, sei lá, um amigo me chamar para tocar num casamento, por exemplo. Cara, já toquei em casamento de amigo, mas se for para tocar coisas que vai passar pela curadoria dos noivos e que não está no meu repertório musical, eu não vou tocar. Então eu falo, não vou tocar nessa situação, entendeu? Então, acho que é um exemplo que pode ser um não que se acaba negando de uma oportunidade de trabalho, digamos assim. Você é Ney Faustini todos os dias? Ou você tem a pessoa física, a pessoa jurídica, o Ney Faustini? Como é que você se divide nesse segunda a segunda, cara? Cara, eu tenho uma rotina, além da música, eu tenho um trabalho que eu faço com meu pai também, de coisas durante a semana, que eu consigo conciliar, né? Eu já tive várias fases eu já tive agência de publicidade, mesmo sendo DJ já ao mesmo tempo. Hoje em dia eu tenho um trabalho que eu consigo conciliar muito bem com a minha carreira, com o meu foco. Meu foco é música, meu foco sempre vai ser música, mas eu consigo equilibrar tudo que eu faço na minha vida. Então eu tenho o meu momento que eu vou fazer minhas atividades físicas, os meus treinos de coisas que eu gosto de fazer. Eu tenho uma coisa com meu pai, além de trabalho, uma coisa que a gente faz que é voltar, que até a gente falou do automobilismo, né? Que a gente faz, que é um negócio de corrida que a gente faz junto. Então, eu meio que dedico um pouco do meu tempo também a esse lance das corridas que a gente faz de automobilismo. Que legal, cara. A gente tem essa conexão. Meu pai, ele correu nos anos 70, desde muito tempo no automobilismo. Então, a gente tem essa conexão de fazer umas corridas. E aí, tô lá. Eu sou o Ney Faustini piloto também. Meu pai também chama Ney Faustini. É engraçado, porque ele Eu acho que eu já vi, cara. Cara, eu Seu pai gosto também é Ney? Ney Faustini também. Ah, que legal. O seu pai ele é bem famoso no meio de corrida. Agora você falando o nome assim. Claro que humildade, né? Sandálias da humildade. Cara, meu pai ele correu na Stock Car nos anos 80 e 90, ele correu. Então é por isso. Exatamente. Porque, tipo assim, eu que nem tem crianças que gostam de dinossauros, tem crianças que gostam de futebol. Eu fui um cara que, minha mãe falava assim, que desde criança eu peguei assistindo Fórmula 1 e, cara, pra vocês terem uma ideia, com 7 anos de idade, os pilotos dos anos 90, eu não vou lembrar, tipo, eu lembro de alguns, assim, né? Mas pilotos dos anos 90 mesmo, 90, 91, tipo, eu sabia. Também. Desde Tyrrell, das equipes. Nessa época eu também lembrava. Assim. E era criança que falava, conversava mesmo, sabe? Onde você estava quando o Ayrton Senna decretou a morte? Eu estava assistindo a corrida. E você? Eu também. E eu lembro que eu estava assistindo a corrida sentado no colchão na sala da minha avó. Porque você estava com seu pai? Não, eu estava em casa. Meus pais são separados, e aí na época eu morava com a minha mãe, mas eu estava assistindo a corrida no meu quarto. E aí, cara, eu lembro que na hora que deu o acidente, assim, é aquela coisa, né? Todo mundo lembra o que aconteceu, né? Muito Acho que tem 2 acontecimentos. Por quê? Quem explica que isso? É impactante, né? É que nem o 11 de setembro, né? Você lembra de onde você estava no 11 de setembro? Lembro. Tava ouvindo Green Velvet no carro. Tipo assim, você acredita? Lá. Caramba, velho. E você perdeu, e a gente acabou perdendo um ídolo na nossa frente, saca? Na nossa frente. Aí eu cheguei na casa da minha mãe, aí tava na Jovem Pan, aí eu ouvi. Pra você ter uma ideia, eu na época que eu tava assistindo, eu lembro exatamente, tipo assim, porque a gente como é fã, né? Quando eu tinha, tipo, levantado na cozinha, porque tinha dado várias
pancada antes. Aí tipo, fui na cozinha voltar, e quando eu vi, achei que era o carro do Damon Hill. E não achava que era do Senna, na hora ali assim, né? Aí porque eu não tinha prestado atenção, tinha ido e voltado. Aí perguntei pro meu avô que tá assistindo, o meu avô falou assim, é o Senna, é o Senna, é o Senna. Você vê que foi grave o acidente, né? Você fala, caramba. Mas é muito doido isso, a ligação. Ô, Ney, 2 palavras, medo ou sucesso? Você pode escolher uma das duas para falar. O que é sucesso para você? E se você teria medo do futuro da sua profissão? Cara, eu acho que sucesso talvez seja você conseguir fazer o seu trabalho, fazer o que você se dedica e você conseguir viver disso. Eu acho que, para mim, o sucesso é meio que isso, assim, você conseguir viver do que você, né, se propõe a fazer na sua vida. Eu acho que isso, para mim, já é o sucesso. Acho que não precisa ir muito além disso. Agora, o medo, cara... Acho do que futuro da profissão. Cara, acho que um medo que eu já parei para pensar algumas vezes, né? Tipo, você começar a ter questões que vão interferir na sua audição musical. Então você, eu vou ter um problema de audição mesmo, de audição de saúde. Eu acho que esse é um medo que eu tenho e eu tento cuidar, e eu acho que isso é um recado também para todo mundo fazer os seus exames audiométricos com frequência. Legal você comentar isso. Né? Porque a gente, cara, se você tiver um problema sério, você vai, não só não vai mais poder discotecar, até trabalho de estúdio talvez você não consiga mais fazer. Não volta a audição. Né? Não volta. Agora, assim, dentro da profissão, cara, eu não sei o que vai acontecer, né? Eu não sei o que é difícil, né? Isso que você falou, são 25 anos e muita coisa muda, né? Muita coisa mudou e muita coisa ainda vai mudar. Eu acho que a gente pensar um pouco como está sendo essa relação com inteligência artificial é um ponto que a gente vai ter que talvez se preocupar um pouco agora, né? Entender como é que vai ser a relação do público em consumir música. Não sei se isso vai pegar o meio mais underground também, acho que talvez menos do underground, mas acho que de uma forma geral vai impactar ainda muita coisa. A gente estava até olhando agora uma notícia que o Deezer vai começar a tirar vai desmonetizar artistas, né, que não são artistas, de inteligência artificial, músicas criadas por inteligência artificial. O Spotify removeu 70, 80 mil faixas essa semana. Ah, é? Cara, Spotify, eu às vezes botava naquele lance de escutar uma coisa que, enfim, que o algoritmo indicasse, depois que acabava um álbum que você estava escutando, e várias vezes eu escutava e falava, mas a música tá muito esquisita. Você botava, você via que era um artista, era uma inteligência artificial, e tinha lá 30 mil, 50 mil plays. Você fala, cara, tipo... Infelizmente isso existe. Que doideira. Então, eu acho que é um caminho as plataformas começarem a coibir isso, né? Então, a inteligência artificial ela vai ter um monte de coisa que vai ser útil pra gente, mas ao mesmo tempo... Adorei sua resposta, Ney. Adorei. Acho que é isso. Acho que a gente tem que saber lidar com ela, né? Você vê muita gente hoje desperdiçando talento na Noite Paulista, Ney? Sei, desperdiçando talento, mas em que sentido, assim, tipo... Ou você observa um DJ que tem talento, mas tá tomando decisões erradas ou tendo um comportamento estranho na cena? Talvez, mas... Não, sem polêmica, não precisa citar. Não, eu acho que assim... eu acho que uma coisa que é sempre importante a gente lembrar, né? Como a gente às vezes tem que ser um pouco paciente, né? Na nossa profissão, né? Não dá para você querer que as coisas aconteçam tão rápido, né? Não dá para você querer pular etapas. Então tem gente que, começou a tocar faz 1 ou 2 anos e já acha que já tem que tocar em tudo quanto é lugar, porque senão está sendo... não, porque é panela, porque você... Cara, não aproveita a jornada? Exato. Por que não aproveita a jornada, Ney? Eu me lembro que quando você, por exemplo, tenho certeza que quando você conquistava gig por gig, cara, você ia contabilizando, você ia aproveitando, você ia curtindo, né? E fazer... Parece que tá tudo rápido e generalizado, o que cara. eu entendo é que talvez se a pessoa quer viver disso, ela fica ansiosa, porque ela tem que... Beleza, eu quero viver disso aqui.
Então eu vou ter que focar, eu preciso ganhar dinheiro com isso aqui. Então eu entendo até que existe um pouco essa ansiedade, mas assim, a realidade é que você precisa entender as etapas que vão ter no caminho. Então você ter um pouco dessa pressa, você ter um pouco aquela coisa do warm-up, né? Pô, a pessoa não quer fazer o warm-up. Ah, não quero fazer o warm-up porque eu só faço warm-up. Não, cara, mas entende que nesse contexto aqui o warm-up vai te fazer bem, vai te abrir portas, entendeu? Então, eu acho que é mais esse lado, assim, sabe? As pessoas entenderem que tem um processo que você... Tudo que é bom leva tempo. Eu até entendo que vão ter pessoas muito talentosas que podem estourar, despontar muito rápido, tal, mas, no geral, eu acho que você tem que entender que é uma profissão que exige um grau de especialização, talvez, que cada um vai ter o seu caminho, a sua forma de alcançar isso. Obviamente, você precisa ter gigs para você conseguir trabalhar essa parte sua de repertório e essa parte também do feeling de pista. Né? O feeling de pista exige que você tenha gigs, né? Mas é difícil, cara, porque hoje em dia é isso, tem muito DJ, muita gente querendo tocar, pouco espaço, isso é fato, não tem tanto espaço para tantos DJs que estão surgindo. Então muitos vão acabar se frustrando no meio do caminho e talvez parando de tocar. E é uma pena que você vê, às vezes, muita gente muito talentosa que às vezes não consegue ter esse espaço, talvez porque essa pessoa não conseguiu criar as conexões que ela precisava, entendeu? É complexo, cara. Eu acho que é difícil a gente não existe uma fórmula perfeita para a pessoa tocar. Eu acho que eu me mantenho há 25 anos tocando, eu sei dos privilégios que eu tive para conseguir me manter trabalhando com isso, né? E dos momentos que eu também tive que trabalhar com outras coisas para conseguir falar, pô, beleza, eu vou ser fiel à música que eu toco porque eu tenho uma forma de conseguir chegar no final do mês e eu vou pagar minhas contas aqui porque eu tenho um plano B acontecendo aqui, entendeu? E eu sei que não é todo mundo que tem isso, né? Então, acho que nesse ponto Mas, com ou sem plano B, a longevidade só é conquistada pela qualidade também, né? Então, parabéns mais uma vez. Obrigado. Ô, Ney, uma gig que você lembra que foi a tua primeira lágrima, assim, que caiu porque você conseguiu tocar lá? Ah, cara, foi o Love Club, Vibe, né, tocando ali Foi na noite do Mark. noite do... Cara, esse é um dia que eu também meio que lembro meio que do dia inteiro, assim, porque foi uma ansiedade. Primeiro que eu já ia na Vibe, já fazia uns 2 anos que eu ia na Vibe, e aí... E acho que aconteceu na hora certa, porque também foram 2 anos que eu treinava em casa, né, já tinha uma noção de como, né, tocar, já gravava minhas fitas e eu entreguei uma fita cassete para o Mark na época, né? Então ele escutou a fita cassete, me chamou para tocar. A Vibe era a noite referência de drum and bass, né, na época. Então, Aonde você entregou a fita pra ele? cara, lá no No Love Love? mesmo. Cheguei, entreguei para ele, entreguei pro Lagosta também. Você gravou 2, então. Cara, eu gravei 2, eu não lembro se foi a mesma. O que você escreveu na fita? Cara, né, na época só botei meu nome mesmo, né? A gente não tinha essa questão das redes sociais ainda, né? Então era só meu nome. Como eu estava lá praticamente toda quinta-feira, eu já sabia, tipo, você já chegava a encontrar a pessoa lá e depois você pede um feedback. Eu acho que eu demorei para entregar uma fita cassete para ele, porque eu sabia que eu queria entregar uma fita cassete que eu Na qualidade tivesse sua. uma qualidade boa. Na tua régua. E você não pode... É que lance de queimar etapa. Você fala, meu, vou entregar uma fita que está mais ou menos aqui, porque senão o cara vai falar, putz, o cara não está pronto, vamos esperar até o cara parar para escutar de novo a sua fita, né? Só o cara parar para escutar a sua fita. Então, quando veio o convite, puta, né, você vai tocar. Foi quanto tempo depois da fita? Né? Cara, acho que foi uns 3 meses depois, assim. Acho que era abril de 2001. Você chegou a ficar perguntando para ele de quinta ali? E aí, ouviu? Cara, não, eu sempre fui eu nunca fui uma pessoa de chegar e ficar muito, eu sempre fui meio na minha, assim, sabe? Isso é uma coisa que talvez isso me atrapalhou um pouco, de certa forma, porque eu não criava as relações com as pessoas muito rápido ali. Eu era meio de chegar, escutar o som, conversava com algumas pessoas, mas eu não ficava ali muito socializando. Mas talvez, né, o fato de você não ficar cobrando
Te ajudou. Pode ter sido bom. Mas aí, Mas eu entendo o que você tá falando. mas aí quando rolou, cara, quando ele falou, meu, você vai. Aí eu lembro que eu fiquei ansioso demais. Mas assim, ele chegou e falou, meu, ouvi lá, meu. vai Gostei. rolar. Foi tipo isso. E Boa. aí vai rolar. Aí foi lá. Numa quinta também. Não, dentro do clube também. Ou na galeria. Foi lá no Vibe, no Love mesmo. Aí rolou. E eu lembro que quando rolou essa primeira gig no Love, eu tava na faculdade, eu lembro que, cara, quase todos os meus amigos da minha classe foram nessa noite, vários amigos meus foram porque sabiam que era uma noite importante para mim. Você estava então, na faculdade, essa época? Tava na faculdade. Então eu estudei publicidade, e aí nessa primeira grande gig, digamos assim, eu tinha tocado pouquíssimas vezes, na verdade, antes daquilo. Tinha tocado... Não, e o AO é bom, né? O Love Pra quem foi no clube sabe. Se o DJ Lee não tinha segunda chance, cara. Exato. Se fizer alguma Hoje em dia a galera tem 10 chances, mas lá no Love não tinha. Então, quando rolou essa é uma que eu lembro do dia inteiro, a preparação, como é que foi, tipo, pensando também um pouco no meu set. Ali eu também cheguei com uma coisa mais ou menos já sabendo que eu ia tocar, porque estava muito nervoso e tal, né? Mas funcionou super bem. Tinha até imagem disso aí. Tinha um amigo meu, o Bob Nogueira, que foi um cara que fez o... Você tem imagem? Então, ele estava gravando várias festas de drum bass nessa época. Ele fez um documentário que chama Drumming Brass, que é um documentário que a Trama participou na época, tal. Quem quiser pesquisar no YouTube vai ter. E o Bob foi um grande amigo meu naquela época. Hoje em dia ele não está morando mais no Brasil, mas na época... Você foi no lançamento dessa aí, lá na Itaú Cultural? Foi na Paulista, eu vi na Paulista, eu fui. Cara, eu não fui... O Márcio Duarte estava lá comigo. O Márcio participou. Aparece, inclusive. Ele participa. Eu tô usando a camiseta minha ainda, da URBR. Dos tempos. E aí, cara, o Bob, nessa época... Um beijo, Márcio. Espero que um dia você assista aqui. O Márcio, grande figura. E aí o Bob tinha feito essas imagens, só que aí, cara, ele perdeu. Ele falou, cara, não sei onde tá. E era uma coisa que eu queria ter, porque ele filmou, deixou a câmera ligada ali atrás da cabine. Mas eu acho que essa foi, pra mim, sei lá, acho que ter tocado no Rock in Rio foi muito importante, tocado no Boiler Room foi muito importante, mas essa primeira ali na Vibe, acho que foi uma coisa muito marcante. Só pra me situar na época, Ney, eu ia mais na noite do Tecnova lá. Mas eu cheguei aí numas noites do Marco, obviamente, mas eu não me recordo de ter ido nessa. Só pra eu me situar no tempo, foi antes ou depois que o Marlboro começou as quartas lá? Foi antes. Foi antes? Puta, foi na época absurda. Foi a época que... Eu imagino a sua emoção. E essa lágrima caiu ao entrar no clube, ou no convite, ou durante o show? Como é que foi? Cara, eu acho que foi... Caiu a lágrima mesmo? Não sei se caiu a lágrima, mas rolou uma emoção muito forte, assim. Lavou a alma. Cara, de fato. Assim. Lavou a alma. Assim, acho que depois, quando eu voltei pra casa, acho que teve um pouco disso, assim. Eu voltei pra casa, Sinestésico, tipo, né? Extasiado. Extasiado. Assim. Voltei pra casa, tipo, falando, cara, que noite especial, assim. Foi uma coisa que quando eu cheguei em casa que eu entendi, e que bom que funcionou também tudo muito bem, né? Se tivesse acontecido alguma coisa ruim, sei lá, nossa, errei uma mixagem lá, que pode acontecer, mas não, no final foi tudo... Não errou nenhuma? Eu acho que não. Não teve nenhuma mixagem crocante? Eu acho que foi um set... A gente sempre dá uma ajustadinha aqui, uma ajustadinha ali e tal, mas daquela corridinha, né, que você vai, ajusta o pitch lá, mas no final acho que foi tudo... Funcionou tudo muito bem nessa noite, assim. Foi uma noite bem marcante mesmo. Que bom. Galera, e aí? Gostou do papo? Ô, Ney, vou fazer um ping-pong contigo e depois eu tenho 2 perguntas finais. Analógico ou digital? Cara, analógico. Eu gosto dos dois, mas acho que se for escolher, analógico. Um único disco que você levaria para uma ilha deserta? Um único disco, só vai ouvir aquele pro resto. Miles Davis, Kind of Blue. Uau! Uau, 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 uau. Essa pergunta eu sempre faço, mas você não precisa responder, porque eu sei que pode trazer uma polêmica aí. Mas o melhor clube que você tocou? Talvez outro contratante não goste de ouvir, então assim, cuidado com a resposta. Cara, eu sou muito grato pela história que eu criei dentro do The Edge, né? Eu fui residente do The Edge e eu peguei noites ali espetaculares. Então, o The Edge tem esse lugar bem especial, assim. Não percam o episódio com o Renato Ratier. Desculpa se eu estava muito ansioso. Estava aprendendo, tá?
Um produtor brasileiro que te surpreende hoje. Cara, eu acho que tem um produtor que eu gosto muito, que é um cara que... Acho que ele me surpreende porque ele tá sempre... Ele é muito prolífico, que é o Zopelar. Acho que o Zopelar é um cara, meu... Boa. Ele é um produtor que tem muito a ver com o som que eu toco também. Então ele é um cara que... Cara, ele surpreende porque você vê o cara tá lançando música o tempo inteiro. Então eu acho que eu destaco ele aí nessa questão. Onde você moraria se não fosse São Paulo? No Brasil ou fora? Cara, eu já tive muita vontade de morar em Londres. Hoje em dia, não sei se eu moraria em Londres. Eu vou te falar que São Paulo... Eu já gostei, talvez, de morar mais em São Paulo. Hoje em dia eu continuo gostando, mas... Cara, eu queria, talvez, ter um momento que eu pudesse morar em Berlim também. Berlim sempre foi uma coisa que eu sempre quis. Eu já fiquei lá um tempo na cidade. Putz, tô escorregando aqui para todo lado, né? Mas tá, vou falar Berlim, vai. Acho que Berlim seria um lugar. Um BPM de conforto pessoal. 120. Café ou cerveja? Vinho. Uma track que tá sempre no case, independente do show. Um vinil ou uma track? Um wave? Cara, Morning Factory do Ron Trent. Ron Trent, uau. A maior mentira da indústria da música. Cara, a maior mentira da indústria da música. Isso é difícil, hein? Cara, acho que talvez que se sua música for boa, ela vai ser escutada. Acho que não é muito bem assim, né? Isso faz sentido, cara. O melhor conselho que você já ignorou. O melhor conselho que você já ignorou. Só fez sentido depois. Deixa eu pensar. Difícil essa também. Profunda. Cara, acho que talvez um conselho que falaram uma época que eu tinha que tocar só um estilo de música e eu falei, não, vou tocar outras coisas também. Teve esse conselho em um determinado momento e não me arrependo de ter seguido esse caminho. Muito bem. 2 questões agora para finalizar. Se a música parasse de tocar hoje, qual seria a sua última mensagem que você deixaria? E eu tenho certeza que esse episódio, Ney Faustini, um dia terá milhões de acessos. Tomara. E eu quero que você deixe uma mensagem final para a tua audiência e para a geração que vai ver o que a gente bateu de papo aqui, cara. E é isso, muito obrigado. Cara, escute a música, escute a música de forma mais profunda possível. Se você trabalha com isso, estude a música. Não estudar a teoria musical, pode ser também a teoria, mas estude a história da música, estudar de onde veio o house, quem estava lá no começo, quem foram os DJs que estavam no começo, quem construiu isso que a gente vive, né, dentro dessa... Eu acho que esse é o principal conselho que eu poderia dar, é isso, a gente estudar de onde veio para entender para onde a gente vai. Maravilhoso! Esse foi mais um episódio do Refresco Sonoro Podcast. Esse podcast é feito para você que é curioso, tem ouvido curioso e que gosta daqui do nosso propósito, que é trazer legado e conhecimento. O episódio do Ney Faustini é mais do que uma conquista pessoal para mim e para o meu sócio Rafael. É realmente um legado de quem é um dos mais longevos da música eletrônica a nível nacional. Esse é o Ney Faustini. Se você gostou, lembre-se de se inscrever. Um beijo para vocês. Até quarta-feira. Valeu. É nóis, mano. Obrigado. Valeu. Gostou? Demais.